podcast Aula Extra no ar, mais um episódio para vocês aqui no YouTube. Antes de mais nada, você já sabe, faz sua inscrição aqui no canal, ativa a notificação para quando um novo episódio chegar, você ser avisado prontamente, saber antes de todo mundo e já começar a acompanhar. Hoje, todos os podcasts são especiais, mas hoje, meu amigo, é diferenciado. Viu? Então, não sai daí não, que você vai gostar muito. Deixa eu cumprimentar logo minha bancada, meu colega de bancada, mais ou menos, porque pouco vem. Problemas sérios com RH. Tô Carlos Frederico, Guerra, Andrade, Orleans, Bragança, soldado no braço. Tudo bem, velho? Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, professor Irã. Mais uma vez aqui, nesses highlights. Sim. E muito feliz de estar aqui novamente, de volta. Obrigado por ter vindo. Você é um querido. Rapaz, você é um querido. Aperta assim? Hoje, sim, a infaltável Evilira, né? O que é uma exceção gigantesca. E não aparecer. A pessoa se autodeclarou de férias. E tchau, simplesmente avisou. Ó, estou de férias, viu? Tchau. Aproveitando esse ensejo, eu quero dizer que também no mês de agosto eu estou saindo muito de férias bem. aí um mês, viu? Viva quem venceu. Mochila nas costas e tal. Você não viaja de mochila nas costas. Eu vou fazer esse fragmento, Carlos Frederico, fragmento do BDV, Viajarino. Não era Fred Guerra, seu nome de guerra agora, não é Fred Guerra agora? São vários. Você não assistiu aquele filme Fragmentado, não? Assisti. Então são Você 21 não é personalidades. Você é maluco. Diga aí, Ira. Já que você falou, então vou apresentar meu convidado de hoje, especialíssimo, doutor Irã Furtado, professor de Direito Civil. A gente veio falar aqui hoje de muita coisa de direito de família. Irã, primeiro, obrigado por ter disponibilizado seu tempo para bater esse papo com a gente aqui. Temas atuais de direito de família. Você não vai querer falar sobre coisa de 5 anos atrás. Porque... Aproveitar Irã aqui para falar de porra atual. Não, bicho. aí é brincadeira. Irã, ele vai se apresentar e falar um pouquinho, mas eu vou complementar. Mas Irã, além de jurista, professor e advogado mesmo raiz, né? É um sujeito de alma velha. Ele é um verdadeiro... Se explique, por favor. Ele é um verdadeiro ancião, é um conselheiro e eu tenho o prazer aqui de público de dizer amigo, né, e como diz minha atual consorte, ele é do grupo dos eleitos por gratidão. Sim. Porque numa fase mais difícil de minha vida, Irã me ajudou muito. Então, essas pessoas que me ajudaram nos momentos difíceis, que nós todos passamos um dia na vida, a gente leva para a vida e fica à disposição aqui, viu, professor, para matar e morrer pelo senhor, viu? Pelo senhor. Então, eu acho que você devia cortar logo por aí. Esse senhor logo ele conversa, né? Engraçado, eu só estou olhando ele aqui, ele me chamando de senhor, de professor, sendo que o aluno dele sou eu. Eu tenho aprendido com o Fred. Fred é quando fizeram aquele filme O Curioso Caso de Benjamin Button, foi inspirado no Fred Guerra. Na experiência dele. Que eu conheci o Fred velho. Acabado. O Fred acabado. Mas hoje são os preenchimentos, botox, né? São as químicas, as drogas. E também eu diria a principal de todas elas, que é o amor, né? É verdade. Que hoje você é um homem amado e um homem que ama. Isso, é verdade. Isso transforma, não né, tem professor? botox que dê. Dá uma luz, né? Tem muita gente que tá com a cara cheia de botox, mas o coração é de pedra. É verdade. É amargo. Aí você olha, quem olha no olho sabe que o botox não bota brilho. Não preenche, né? O botox preenche a testa, mas não preenche o olho de brilho. E você hoje é um homem de brilho no olho. Obrigado, professor. Não é verdade, professor Fred? É verdade. Meu amigo, eu que agradeço aos dois o convite. Adoro conversar com amigos, né? E sobre assuntos que são sempre novos. Direito de família todo dia é novo, né? E, curiosamente, a família é um dos institutos mais velhos que nós temos. Eu que não sou socialista, de fato eu não sou socialista, não vou discutir de ideologia política aqui. Tem muitos colegas que se decepcionam porque ainda hoje estão esperando Lenin, Marx e Stalin descerem na espaçonave e salvarem o mundo do capitalismo. Eles se decepcionam quando eu digo que não sou socialista. Mas eu sempre passo para os meus alunos na UFBA, e alguns também na rua, dependendo da turma, se for uma turma mais madura ou não, para eles lerem o livro de Engels, aquele A Origem da Família, da Propriedade do Estado, para a gente entender o tamanho do que a família é na configuração de quem nós somos. Todos nós que pensamos um pouco sobre quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, e durante quanto tempo não saberemos,
que não compreender a dimensão de porquê, como nós chegamos a quem nós somos, não é? E um dos elementos que compõem esse quem nós somos, hermenêutica fenomenológica heideggeriana, é a nossa família, é o que a gente viu dentro de casa ou até o que a gente não viu dentro de casa. Então, o direito de família é um paradoxo porque ele é sempre o antigo amarrado no novo. É o passado que está sempre no presente e sempre transformando o futuro. Eu acho que mais do que qualquer outro ramo de direito. Você pode mudar as regras de direito tributário de uma hora para outra, e o pessoal do direito tributário se atualiza e eles não querem nem mais saber como era antes, talvez. Eu, raramente, das aulas que me lembro de direito tributário ou dos colegas tributaristas, eu raramente vejo alguém dizendo por que no direito romano era assim, por que na Antuérpia era assim, por que na Revolução Russa era assim. Não vê, mas você já viu uma aula de direito de família sem ninguém dizer a você como era a família grega, como é a família indiana, como era a família cristã, como era a família antes de Cristo. Veja que o direito de família ele atrai essa conexão de reduzir o tempo, não é? Para o mesmo tempo e espaço em que você está, trazendo o passado para o presente e projetando o que o presente faz com o futuro. E a gente anda meio confuso do que vai ser o futuro, né? E em direito de família também. E é difícil falar sobre isso, porque a gente tem que colocar um pouco, digamos assim, a nossa cara à exposição, porque como nós somos pessoas, Fred, que têm valores, e nem sempre os nossos valores são os melhores valores, se é que eu posso dizer que existem valores melhores, quando você questiona sobre a família, sobre a sua ideia de família e sobre o que esta família de hoje projeta, o que essa sociedade que enxerga e que define uma família hoje projeta para uma sociedade do futuro, em certo sentido, você tem que ser comedido e evitar certo nível de exposição, porque seus valores entrarão em choque. Sim. Quando você vai falar, por exemplo, de homofobia, você pode declarar aos quatro cantos, não sou homofóbico, eu respeito a dignidade da pessoa humana, eu respeito a condição humana, eu respeito a opção humana, eu respeito a vocação humana. Quando você diz isso, e ao mesmo tempo você questiona a qualidade musical, intelectual e moral de Pablo Vittar, você se expõe. Aí, ó, não gosta de Pablo Vittar porque é homofóbico. Entendeu como é o negócio? Quando você questiona até que ponto, obviamente que as escolas devem fazer educação sexual. Isso aí, não estou discutindo isso aí. Mas quando você questiona até que ponto o que se ensina corresponde ao educar, porque ensinar, eu posso ensinar você sem lhe educar. Eu posso agora lhe ensinar, por exemplo, a pegar uma arma, você não sabe atirar, nunca atirou. Eu posso pegar uma pistola e lhe ensinar. Ó, pega assim, ó, faça assim, assim, assim. Agora aperte aqui. Agora aponte para ele. Pronto. Eu lhe ensinei uma coisa. Mas eu lhe eduquei e a gente confunde o tempo inteiro, Fred. E a gente esquece que a família e a Constituição escolheu a família. A Constituição poderia ter escolhido, Fred, o Partido Comunista. A Constituição poderia ter escolhido o indivíduo. A Constituição poderia ter escolhido a pessoa jurídica. Ou então, para não ser esdrúxulo, tivesse a Constituição escolhido o indivíduo como base da sociedade, não era problema. Ela escolheu, ela tem poder constituinte originário, é a vontade popular, então pronto, que seja o indivíduo a célula da sociedade. Mas a Constituição não escolheu o indivíduo. A Constituição escolheu a família. E a gente não dá importância a isso. Mas por que ela escolheu a família? Meu amigo, mais da metade do que você é, de quem você é, de como você vive, mais da metade das escolhas que você fez na vida e faz até hoje, até como se veste, o que come, como fala com seus filhos, se grita com a criança, se não grita com a criança, o que faz, o que não faz, tudo isso que formou você, até você completar 9, 10 anos de idade, que é quando os psicólogos infantis dizem que se forma sua personalidade, tudo isso aconteceu na sua família, entendeu? Belchior, imortalizado em Elis Regina, diz para mim, eu acho que é a frase que se refere mais às circunstâncias políticas daquela época, que parece que um pouco se aproximam à época de hoje, né, da ditadura, mas quando ele diz que nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, a gente devia pensar mais na extensão disso, porque, de fato, e eu que tanto critiquei meu pai, morreu ano passado, ele morreu sem eu falar com ele. Eu optei não falar com meu pai. Eu não odeio meu pai, mas eu optei por não falar com ele, por questões de escolhas dele, aí eu também tenho direito a fazer as minhas. Mas hoje eu vejo
como, apesar de ter questionado, criticado, julgado certas ações de meu pai, em certas ocasiões da minha vida, eu acabo agindo como ele, entendeu? Repetindo até. Então, eu acho que o direito de família, não para meus amigos do IBDFAN, não para meus colegas que são especialistas na área de direito de família, mas eu acho que o direito de família ocupa um espaço menor, menos relevante do que o que, de fato, ele deveria ter. Eu acho que deveria haver aula de direito de família, de conceitos básicos de família, jurídicos mesmo. Eu acho que no ensino médio. Eu acho que até no ensino médio deveria haver. Sabe? Eu me lembro que, em certo momento, eu fui dar aula de direito constitucional para os professores do ensino médio, falar sobre habeas corpus, garantias constitucionais, remédios constitucionais. Em algum momento, as pessoas começam a fazer pergunta, adivinha de quê? Elas chegam, professor, já que o senhor é advogado, me tira isso aqui, meu amigo. Eu desafio qualquer pessoa que a gente conhece nesse mundo, a quem não tem um problema de direito de família. Ah, sim. Porque todo mundo tem, né? Família todo mundo tem, exceto os mais sortudos, né? Professor, tem uma fala que eu achei interessantíssima, a questão constitucional que você trouxe, além de outros pontos que eu já vou continuar explorando ao decorrer do bate-papo aqui, porque sua frase introdutória já trouxe várias ramificações aqui. A escolha constitucional da família, como núcleo mínimo, o alicerce ali da coisa toda. Você entende isso como uma escolha de tempo e cultura? E hoje você acha que seria uma escolha repetida se a gente tivesse uma Constituição em 2022? Difícil dizer, porque neste momento que estamos vivendo é necessário muita lucidez e muita clareza para se posicionar sobre essas questões. Eu vou lhe dizer por quê. Porque o populismo, e o populismo eu não me refiro exclusivamente ao presidente populista ou ao ex-presidente e atual candidato populista. São dois populistas, certo? São os que estão aí na frente, são os que polarizaram as opções de voto e que são os que controlam quem faz emenda à Constituição. Besta quem pensa, por exemplo, agora nós vamos ter um projeto de emenda constitucional de estado de necessidade para liberar 42 bilhões de reais com fins eleitoreiros. Gente, se as pessoas soubessem o que é uma emenda constitucional, estariam, como estamos nós que sabemos, pasmo, como o Congresso está conseguindo aprovar uma emenda constitucional a torque. Mais rápido do que você decidir se vai bater de esquerda ou de direita, uma bola que está no meio da quadra. É incrível. Então, eu aprendi com o professor Ari Guimarães, a quem eu saúdo sempre, nosso professor querido, que o executivo tem a chave do cofre. A teoria dos freios e contrapesos, ela falhou quando ela ignorou que com a chave do cofre você fragiliza os outros poderes. Por quê? Porque não se considerou a corrupção como um elemento da política. Eu não tenho problema nenhum em entender, embora eu não concorde que deva ser, mas eu reconheço que é a corrupção como elemento da política, e da política partidária nem pensar. Ari Guimarães dizia que o Brasil não tinha partidos políticos. Ele tinha um conglomerado de interesses juntos quando contemporâneos. Verdade. Então, por que isso tem a ver com a sua pergunta? Deixa eu te falar uma coisa. Em 1988, nós tínhamos correntes ideológicas brigando na Assembleia Nacional Constituinte, mas eram basicamente divididas em duas. Havia os conservadores, que já haviam excomungado Nelson Rodrigues por causa da lei do divórcio, da emenda constitucional número 9, né? Por causa da união estável, do reconhecimento da concubina com algum direito, havia. E a igreja ainda tinha muita influência. A igreja católica. Sim. Mas não havia, naquela época, nós vivemos isso, a gente viu isso surgir, crescer e se tornar isso daí que eu não quero dar nome, que é o protestantismo da doutrina da prosperidade. Esse negócio do neopentecostismo, pentecostalismo, eu não sei que nome tem esse satanás, por quê? Que é a doutrina religiosa que restaurou valores da Idade Média, não é? Que são quais? Você dá o dinheiro à igreja, agrada a Deus. Isso é medieval. E Jorge Versilo tem uma música, o Avesso, que ele fala a Idade Média é aqui. E eu estou vendo a Idade Média aqui. Nós que formamos a luz
da ascensão da Constituição de 88, jamais poderíamos imaginar que nós voltaríamos à Idade das Trevas. Mas nós estamos vivendo isso, cara. Tem aí 2 pastores no Ministério da Educação. Não quero saber se está certo, está errado, vai investigar, não vai investigar. O que a gente já sabe, a gente já sabe. Não é política, mas é política. Então, em 88, nosso interesse, nosso foco, a nossa mira estava apontada. O Rapa diz, a minha alma está armada e apontada para a cara do sossego, né? Em 88, a nossa arma estava apontada para a cara da liberdade. Nós estávamos saindo de um regime de opressão, de um regime de ditadura. Então, nós queríamos liberdade política, liberdade econômica e até liberdade ideológica. Mas nós não estávamos muito preocupados em mexer com a família, com esses valores da família. A grande negociação da Assembleia Constituinte de 88 foram os valores sociais e políticos e econômicos, tá certo? Porque a função social da propriedade e a propriedade privada como cláusula pétrea travou a Constituição durante meses, até que Ulisses ressuscitou o Leão de Guy, veio com função social e botou lá. Então ninguém estava preocupado com manter os ideais da família burguesa, medieval ainda, na Constituição de 88. Havia um certo consenso, então. Havia um consenso. Aí o que aconteceu? Aí surgiu como solução para as almas infelizes e afastadas de uma boa vida, da ideia de boa vida da classe média, do ideal pequeno burguês que a TV mostra, surgiu. A Igreja Católica não estava atendendo essas pessoas. A Igreja Católica é aristocrática, não é? A Igreja Católica, data vênia, ela é aristocrática. Quem já foi em Roma, quem já viu o Vaticano, quem já viu aquele ouro todo, quem vê aquelas vestes daqueles padres, e as posses da igreja e o modo como a igreja vivia, com exceção de algumas linhas ou outras aí franciscanas e jesuítas, mas mesmo a Igreja Católica jesuíta também é aristocrática. Aí apareceram esses pastores aí, cara, com o discurso da Bíblia, ressuscitando livros do Velho Testamento. Mulher, aliás, eu quero que minha mulher aprenda essa parte, pelo menos. Mulher, seja submissa aos vossos maridos, não é? Não faça barba. Apareceu isso aí, como tábua de salvação. Mas, Irã, como assim tábua de salvação? Não estou entendendo. Então, eu vou explicar de maneira bem objetiva e simples. Você e eu, e ele também, e aquele outro ali, nós padecemos do mal existencial. Qual é o mal existencial? O homem era uma espécie humana, Homo sapiens, tinha um cérebro 3 vezes menor, até desenvolver a capacidade de se comunicar. Um gato, ele enfia o rabo na tomada e ele mesmo não enfia de novo. Mas o filho dele enfia, o gatinho enfia. Porque ele não tem um processo de comunicação para dizer não enfia o rabo aí. Ele só tenta bater no filho para o filho não enfiar. Mas quando ele sai, o filho enfia. A espécie humana, quando ela desenvolveu o mecanismo de comunicação, a fala, a linguagem mais elaborada, ela multiplicou numa progressão que não tem algoritmo do Instagram capaz ainda de compreender. Não é? Quanto mais sabemos, mais somos levados a conhecer. A espécie humana pipocou tanto que o nosso cérebro mudou de tamanho, aumentou. E aí nós descobrimos uma coisa que até então nós não conhecíamos, o tempo. Nós passamos a compreender o tempo. A gente vivia o tempo presente, a gente vivia o estado da natureza, a gente migrava igual a bicho e a gente fazia sexo igual a bicho. A nossa necessidade de perpetuação da nossa própria espécie. Então, por exemplo, o Pithecanthropus erectus, ele cercou a fêmea na caverna. Ele pegava uma fêmea, ou 2 ou 3, ou quantas ele conseguisse, e cercava ela na caverna para garantir que a prole que sairia da barriga dela era dele. O machismo vem antes do Homo sapiens. O Pithecanthropus erectus já fazia isso. Aí você vai dizer, mas e os gorilas não fazem isso? E os elefantes não fazem isso? E os leões não fazem isso? E o rinoceronte não faz isso? O macho alfa nas espécies mamíferas não é o que tem acesso às fêmeas? E o outro macho alfinha que vem chegando não tem que pegar ele e espancar para poder ter acesso às fêmeas que antes eram dele? Isso é um impulso biológico de perpetuação da espécie. O que foi que campou com a espécie humana? A capacidade de construir a razão. E aí ela colocou a ética, ela colocou valores éticos e disse, está errado eu ser o dono das fêmeas só porque eu sou mais forte. Vamos dividir as fêmeas. Você entendeu como é? Para todo mundo poder se perpetuar. Então isso aí gerou um problema, porque quando a gente percebeu o tempo, quando a gente tentou passar ali pelo Estreito de Bering, não deu, e a gente voltou e reencontrou nossos restos mortais de 100 anos antes, pessoas que passaram por ali, viveram como nós, tinham nossos restos mortais, nossa cultura, eles eram nossos antepassados, a gente olhou e disse, bom,
essas pessoas que passaram por aqui, um dia foram como nós somos. E aí não demorou para eles concluírem que um dia eles serão como hoje elas são. Quando a espécie humana, Fred, percebeu o tempo, ela percebeu que o presente vira passado, que o futuro vira presente. Se no passado foi o que elas viram, tinha a morte, elas viram morte, elas viram restos mortais de pessoas como elas que ali passaram. Se no passado é a morte, agora observe, se o futuro vira presente e o presente vira passado, o que é o futuro? O futuro é a morte. Então, quando a espécie humana descobriu que o futuro é a morte, duas coisas aconteceram. Segundo Nery, aquele professor nosso querido de psiquiatria que toma conta dos drogados da UFBA, com todo carinho eu digo isso, o uso das substâncias psicoativas para suportar o mal de existir. Qual é o mal de existir? Saber que logo não existirá. Sim. Pronto. E a segunda coisa que a espécie humana fez, ao perceber o mal de existir, foi procurar solução para o mal de existir. Entendeu? As substâncias psicoativas, inclusive, têm essa função. Quando você está doidão, eu não sei, mas eu tenho amigos que usam substância psicoativa. Eu não sei, você não sabe, você não sabe. Eu ouvi dizer. Eu tenho um vizinho meu, Eu ouvi dizer. amigos nossos que usam substâncias psicoativas. Por que fazem isso? Para sair da realidade, para fugir fuga do mal existencial. E aí apareceram outras soluções do mal existencial. E uma delas, meu amigo Fred, é a religião. Porque a religião ela tem uma solução bem simples. Ela diz assim, olha, você vai morrer aqui, mas você vai viver para sempre. Quem teve essa sacada foi o dominante intelectual do momento por um período longo, né? Quem? Quem começou a pensar Sim, exato. O pajé, né? assumiu uma posição de poder. Ele assumiu uma posição de poder, porque ele sabia qual era... Que não era pela força. Que não era pela força. Assumiu uma posição de poder. Então, o que acontece? O cara disse, rapaz, não se preocupe não, porque o seu mal de existir está resolvido. Você não deixa de existir, você vai existir de novo. E aí isso se bifurcou em várias modalidades de continuar a existir. Desde a existir no cristianismo à direita de Deus Pai, não é? A no espiritismo a existir de outra maneira, numa modalidade mais evoluída, no energia. Isso. O espiritismo mesmo é uma sacada de uma mistura de Lavoisier, não é? Com o cristianismo, né? Inclusive o Allan Kardec escreveu lá o Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele pegou aquela ideia de Lavoisier de que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, pegou a ideia de energia e disse, não, se nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a minha energia para esse corpo, para esse momento, para essa dimensão cessou, ela não se perde. O que acontece com ela? Então ela se redimensiona num processo evolutivo e isso resolve um bocado de problema, porque se está dando tudo errado com você, você tem uma desculpa ótima, em vez de enfrentar seu psiquiatra, seu psicoterapeuta e tomar vergonha na cara. As suas questões, né? As suas questões, você resolve, não, isso é o karma. Entendeu? A religião tem sempre um remédio bom para você. Não, você vai morrer, não se preocupe. Não, você vai morrer, mas você vai ressuscitar em outra dimensão. Eu falo que eu quero vir cachorro. Porque dizem que cachorro é quando você vem o ser mais puro, né? Então, dentro das fases evolutivas aí que eu venho estudando, porque depois de você chegar a um certo ponto na sua vida, você começa a ter tempo. A ter tempo para se dedicar a outros estudos, né? Ainda mais se você pode autodecretar suas férias, né? Você percebeu, né? Então, e aí se fala justamente que tem a idade do ferro, que eu acho que é o que eu estou vivendo hoje, né? Que é a fase de transformação. E aí a próxima encarnação seria a do cachorro. Então, eu posso ser seu cachorro na próxima encarnação. Eu acho que sim, o cachorro é essa coisa assim. Essa pura. Você tá longe. Eu seria um pitbull, né? Você tá faltando umas 3 encarnações ainda pra chegar lá. Eduardo, menos. Eduardo Dozé que fez uma música que a gente hoje sabe, quem anda de bicicleta aí pela cidade de madrugada, hoje tem muita gente que queria. Ele tinha uma música que ele dizia, troque seu cachorro por uma criança pobre. Tem muita gente, tem muito cachorro aí tendo vida, se vacilar, melhor do que a nossa. É verdade, verdade. Mas então, cara, o que acontece? A família, ela é uma instituição que ela já foi acusada de ser um bocado de coisa. Mas a verdade é que a família é a nossa conexão com a nossa existência biológica ou, nos novos modelos de família, com o nosso amor próprio. Porque se você considerar, também como numa música do Rapa,
não perca as crianças de vista. Aquele Falcão é um cara sabido, pense bem. O cara que pegou Débora Seco, Pois é. Maria Rita. Temos que ouvir o cara. Tem meu respeito. Tem algo a dizer. Tem algo a dizer. Então o Falcão, ele disse o seguinte, cara. Ele disse, olha, família não tem que ter conta sanguínea. Família tem que ter respeito, tem que ter amor, tem que ter sintonia. Então, se a sua família... Eu entendo que a família é a sua conexão com o seu amor próprio. E quando eu não falo amor próprio, eu não falo de autoestima. De você se achar bonito, ou se achar feio, ou se achar forte, não. Quando eu falo amor próprio, que é o amor de você por você mesmo, sabe? Plenitude, né? Sua plenitude. Então, a sua família mesmo que não seja a família biológica, a sua família afetiva, é a família que você, e eu que não tenho uma religião, assim, que acredita em reencarnação, embora eu acredite em Deus, eu creio que a maneira de você continuar a existir, sabe? Quando você não estiver mais aqui, as suas filhas ainda lembrarão de você. E isso tem até em filme, que você deixa de existir quando ninguém mais lembra de você. Alguém vai falar, alguém vai aquele guardar. desenho da Disney, né? Que a luta justamente era... A pessoa vai desaparecendo porque os seus ancestrais, né? Os presentes, na verdade, não se lembravam, né? E aí ele vai desaparecendo. Exatamente. Tem um filme também, Esquecidos. As pessoas deixam de existir porque as outras esqueceram dela. Elas foram abduzidas e todo mundo esqueceu delas. Um processo, um filme desses americanos aí. Então, cara, eu acho que não há instituição, e eu já disse a você, não é opinião minha. É a opinião da Constituição de 88. É a opinião de Engels. Eu acho que não há instituição maior em tamanho, em importância, em valor. Eu acho que a família, eu tenho certeza nesse caso, a família antecede ao Estado. Ah, sem dúvida. A família antecede ao Estado. Sim, sem dúvida. Quando não havia Estado, ainda havia família. E eu acho que, se os anarquistas tiverem razão, quando não existir mais o Estado, vai continuar a existir a família. Porque essa conexão da gente com a nossa existência, com quem nós fomos e com quem nós não estando mais aqui, de algum modo ainda estaremos, entendeu? E, obviamente, eu não penso só na família biológica. Então, respondendo a sua pergunta, depois de tudo isso, para lhe dizer onde é que está a complexidade disso aí, eu vou lhe dizer o seguinte. Mas, afinal de contas, se nós fizermos uma PEC hoje para escolher o núcleo da sociedade, a base da sociedade hoje seria escolhida, se houver essa discussão hoje, se tornar pauta, será a família ou seria o indivíduo? Veja, nós temos uma bancada no Congresso Nacional que até estava no Ministério da Educação, que está imiscuída nos pontos do Poder Executivo Federal, que carrega o evangelho quer dizer, o evangelho não, né? Que carrega uma Bíblia como referencial teórico, tá certo? E tem como discurso a proteção da família. Sim. Se, por um lado, é esse discurso dominante de que a pátria, a família e o Brasil acima de todos e Deus, né, nos levaria a concluir que, então, escolher a família novamente era o esperado como núcleo da sociedade, há também, por outro lado, a construção no inconsciente coletivo de um discurso individualista. Veja que, até recentemente, a lei 2019, né? A lei da intervenção mínima do Estado, a lei da ideia liberal... Liberdade econômica. Da liberdade econômica, né? A intervenção mínima do Estado, liberdade econômica. Ela mitigou a função social das relações privadas frente a outras pessoas, dizendo, inclusive, que o Poder Judiciário só poderá intervir nos negócios jurídicos privados excepcionalmente, como se já não fosse assim, mas ela tinha que dizer expressamente isso. Então, eu creio que escolheria de novo a família. Eu vou lhe dizer por quê. Eu nunca entendi como pode um liberal se meter no útero das mulheres. Eu nunca entendi como pode um liberal se meter na eutanásia. A minha ideia de liberal, e acredite, por mais estranho que possa parecer, não é? Porque eu sou, digamos assim, estereotipado como esquerdista, tem gente que acha até que eu sou petista, mas eu sou liberal. E, por exemplo, eu não me meto em aborto. E, por exemplo, eu não me meto em eutanásia. Inclusive, eu sou a favor da minha própria eutanásia. Eu sou a favor da eutanásia. Então, como é que pode um Estado que se autodeclara
de economia, de política e ideologia liberal interferir tanto em questões que são do indivíduo, como, por exemplo, o aborto. Ah, mas o aborto é uma questão que não é do indivíduo. É óbvio que é do indivíduo, e do indivíduo fêmea. Porque o aborto acontece todo dia em clínicas das mulheres da classe média e classe média alta. Mas é um problema de saúde pública para as mulheres de baixa renda. Tá certo? E eutanásia? Como pode o Estado dizer, a Constituição Federal de 88 dizer direito à vida? Aí o cara não sabe ler. Ah, então eu tenho direito à minha vida. Não tem, porque tem uma crase no ar. Você tem direito de viver a vida, mas ela não é sua. A sua vida é do Estado, porque tem uma crase, direito à vida. Entendeu? Bel, você que entende muito disso, dizia, a minha vida é minha. Assim, Bel tá errado, alguém precisa ligar pra Bel e dizer, ô Bel, a sua vida não é sua. Você tem direito de viver a sua vida, mas ela não é sua, porque você... Essa sua música é inconstitucional. É inconstitucional, velho. Essa sua música é inconstitucional. Porra, você... Exato. Essa sua música é inconstitucional, Bel. Não faça isso. Então veja o que acontece, cara. Eu tenho a impressão que se dirá que é a família, mas não mais essa família que nós conhecemos agora, que é uma família multifacetária. Mosaico. Uma família mosaico. Eu tenho para mim que se altera esse Congresso Nacional que está aí, se no exercício do poder constituinte derivado resolver fazer uma PEC para escolher quem será o novo núcleo da sociedade brasileira, ele vai escolher uma família que, a meu sentir, um retrocesso em relação à atual família. Observe, por exemplo, e eu deixei para falar por último, eu falei de aborto, eu falei de eutanásia, mas e as famílias homoafetivas? Sim. Vocês acham que esse Congresso Nacional aí está apto a reconhecer como lícitas, como legítimas, as famílias homoafetivas? Até eu, que tenho uma mentalidade vanguardista para certas questões, tenho dificuldade de reconhecer, ou pelo menos ainda de disciplinar, as famílias poliamorosas. Eu sempre brinco com o nosso colega Pablo, meu querido amigo Pablo, nosso colega e amigo de turma, isso. Pablo Estou de Galera. Eu sempre digo, olha, Pablo, quando for aula de poliamor, eu vou botar para você e dar, que esse negócio de poliamor fica para você. Eu sempre brinco com ele isso, porque eu tenho dificuldade de reconhecer com facilidade as famílias poliamorosas, a definição de até onde pode, até onde não pode, por questões mesmo até sucessórias, por questões até patrimoniais. Porque se nós três aqui temos uma família poliamorosa e nós dois resolvemos nos divorciar só de você, a gente partilha que parte? Aqui você entrou, a partir de quando você entrou, desde onde você entrou. Regime de bens. Isso. E numa família poliamorosa tem mais um problema. Vai ter que fazer DNA sempre no menino. Ou os pais serão os dois, mas tem questões biológicas aí, de doação de órgãos, de doação de sangue, de histórico médico familiar. Quantas vezes você vai no médico e ele pergunta assim, vem cá, alguém na sua família tem câncer? Meu pai tem. Qual dos seus dois pais? Você tem que saber qual dos seus dois pais é o pai biológico. Aí você imagina uma mulher que vive com 2 homens e ela engravida. Ah, não, mas tudo bem. Serão 2 pais. Não há problema nenhum. Ah, sim, porque precisa saber o histórico familiar, qual é o biológico. Então, eu tenho dificuldades ainda em dizer, não, vamos disciplinar a família poliamorosa, mas vamos escolher, ó, o pai biológico será apontado para fins de ficha médica. Entendeu? Carolina, sua dificuldade eu enxergo da seguinte maneira. Primeiro que a questão da família ser o núcleo fica latente pelo fato do que você trouxe de que ela é anterior ao Estado, isso é óbvio. Mas eu queria um parênteses. Por favor. Eu queria já ir para a parte prática. Você quer ir para poliamor? Você quer falar de sacanagem? Você quer fazer sacanagem logo no programa. Peraí, fala sério, pô. O juridiquês, eu tô aqui com o Irã Furtado, filho. Mas é isso que eu tô chamando aí pra falar, pô. Entendeu? Então, eu tenho 4 temas aqui, né? Nem pergunta palestra que não vai dar. Meu filho, aqui são bullet points, como os Faria Lima dizem, né, professor? Então, pô, eu tô com um cara aqui que é uma referência do Fórum Rui Barbosa. Você sabe que ele é parente do professor Paulo Furtado, mas só no fórum, né? Só no fórum. Ele me perguntou, senhora. Não, alguém me perguntou. Não, a gente estava na aula, aí um professor, acho que foi o Rodrigues Pinto, falou, Irã, você é parente, Paulo Furtado era professor contemporâneo. E era desembargador na época. E era desembargador na época. Aí Rodrigues Pinto falou assim, Irã, pegou na chamada, Irã Furtado Filho. Aí ele, aqui, professor. Aí ele falou assim, Irã Furtado, você é parente do professor Paulo Furtado? Ele,
Só no fórum. Só no fórum. Assim de supetão, A galera deu risada. muito brincadeira muito mesmo. Era bom, né? Era bom. Ali era brincadeira, né? Era Ali, brincadeira. oh, meu Deus. Mas diga, professor Fred. Não, mas aí eu quero entrar já nas perguntas práticas, porque Faça aí a pergunta. esse cidadão é uma referência no mundo jurídico baiano e brasileiro e como eu lhe falei no começo, é uma alma velha. Ele já viveu muita coisa. É verdade. Sim. Muita coisa. Tanto na parte pessoal, É verdade. né, nesse temas Eu tô no de Guinness. direito atual. Eu fui noivo 5 vezes. De direito é isso. O Ele cara tá falando foi- disso. É isso. O cara foi noivo 5 vezes. Agora só casei uma. Você verdade. tá doido pra falar disso, na verdade. Então tem vários temas aqui, além da vida pessoal dele, da vida prática. Dentro do que ele vida obviamente, pessoal dentro é da ótimo. confidencialidade como advogado, Óbvio. ele vai trazer os temas, né? Não dizer que foi seu advogado naquele exame de DNA que você fez aí. Viu, Marcela? Fica de olho, viu? Que esse é sonso, viu? Fique de olho aí, fique de olho. Então, são esses temas que eu queria entrar. Pronto. Mas acabei a sua pergunta, palestra. Vai entrar seu negócio aí. Entendi. Obrigado. É o ponto de essa dificuldade do reconhecimento. É um dos ramos do direito que talvez mais seja rebelde à regulação. No sentido de não se curvar. Você deu um exemplo do direito tributário que foi sensacional. O cara muda o tributo mudou, acabou. Mas você não pode chegar numa lei ou chegar na Constituição e dizer, olha, a partir de agora o núcleo é o indivíduo. A sociedade vai continuar tratando o núcleo como uma família. E a família ela vai se impor ao direito, que acaba correndo atrás léguas de distância para tentar regular. Antes do direito falar em união homoafetiva, a união homoafetiva já existia há muito tempo. E o direito está correndo atrás do prejuízo, digamos assim. De trazer essas pessoas para o plano da licitude. Exatamente. Né? Só que no plano da realidade, as coisas já estão acontecendo. E você falou, tem dificuldade de entender o poliamor e regulá-lo. Beleza, mas ele está acontecendo. Né? E aí, a minha pergunta, antes de Fred começar a querer falar das pílulas Da dele, baixaria. da baixaria que ele quer falar, então até em sua semana pessoal, né? Que ele já disse que vai entrar em sua semana pessoal. Não tem problema. Todo mundo pode aqui pode falar que eu tô no 3º casamento. Agora que era, foi noivo 5 vezes, não você pode na não. bancada, ele é o convidado, pô. A gente tem que dar uma Tá moral pro bom. convidado. Então pô. tem confidencialidade sobre a vida dele. A minha pode ser descortinada Devassada. aqui. Isso é uma amizade, Devassado. amizade de 30 anos. Devassada. Continue. Qual é a perspectiva sua de atualização? Porque, rapaz, trabalhar com isso no dia a dia, e você advoga com isso no seu dia a dia, é um labirinto sem fim. Porque chegam para vocês questões fáticas que você provavelmente... Eu gosto de saudar sempre os nossos professores. Nem era um professor que era muito próximo a mim, e eu nem assistia tanto às aulas dele, só o suficiente para não ser reprovado por falta. Mas eu me lembro de uma frase do professor Pedro Manso Cabral, em que ele dizia assim, direito é princípio. Então, em família, isso que você disse aí, bom senso e se prender à principiologia dos valores, Não é isso. eu sou quase um rebelde da lei. E das decisões judiciais também. Aliás, eu queria convocar minhas amigas feministas, e olha, eu não sou nenhum feminista, hein? Eu sou macho, adulto, esquerdo, hétero, cis. Isso. Eu só não sou top, né? Mas eu tô quase para comprar um copo Stanley. Mas eu sou, evidentemente, não sendo um feminista, sou um respeitador e um admirador do movimento feminista, mas eu queria dizer às minhas amigas feministas que elas estão errando. Elas têm que ir para a porta dos tribunais, pegar as juízas e pegar as desembargadoras e dizer, minha filha, vem aqui, tomar um curso aqui comigo, aqui, vem aqui. Porque você distribuiu uma ação numa vara de família, advogando para a mulher, quando cai na mão de algumas juízas, embargadoras e até ministras do Supremo, tá certo? Que são mulheres, você tem que rezar. Porque parece que a sororidade feminina só existe na TV, entendeu? Então, a maior dificuldade do advogado de família, se tem bom senso, se tem sensibilidade e empatia com o problema da família, se não vê também na sua advocacia apenas uma maneira de fustigar o litígio para ganhar honorário, se ele quer de fato resolver o conflito, a primeira questão de todas, a meu sentir, a sentença, a decisão judicial não faz cessar o conflito. Ela interrompe violentamente o conflito. Não é? E o conflito de família não tem como, porque filho continua sendo filho. Ex-marido é ex-marido, mas se tem mulher, se tem filho com você, não é isso mesmo?
pai e mãe, pai e filho. Então, em família, parece que já há um consenso. Eu espero que sim, eu espero sinceramente que sim, que os meios alternativos de solução de conflitos são o futuro. É isso que eu Já deveriam ser o presente. Já deveriam ser o presente. Mas é isso. Eu penso exatamente como você, professora, mas na prática, hoje, por exemplo, a mediação, pegando essa sua frase, que eu também concordo com ela, que uma sentença, ela não interrompe o litígio. Então, você acha, usando da sua prática, assim, se você tiver números, né, indicadores para dizer se a mediação realmente ela é efetiva no direito de família? Ela é efetiva, menos do que nós desejaríamos, mas eu posso lhe afirmar, assim, são números do CNJ, sabe? Pelo menos 40% dos casos não desaguam na necessidade de uma sentença judicial. E aqueles outros 60% que vão, a decisão judicial demora um bocado para chegar. Entendi. É lamentável dizer que usar o tempo, a demora e a má prestação jurisdicional como argumento para que as pessoas se sintam estimuladas a conciliar é um argumento ruim, mas é real, não é? Remédio antibiótico também é ruim, mas cura. Então, eu queria dizer a você, Fred, meu querido amigo, colega professor, que se de maneira mais efetiva fossem contratados para os núcleos de conciliação, os SEJUSCs, os núcleos de conciliação e mediação dos fóruns judiciais, mais psicólogos, mais psicanalistas, e se a lei processual se alterasse para dizer que antes da audiência de conciliação das partes num processo de família, cada uma delas tinha que passar por uma consulta, ou 4 consultas de 1 hora cada, com o terapeuta, eu lhe garanto que esse número subia para 80%. Porque os problemas de família, nos processos judiciais de família, são os problemas emocionais. Porque o que é dividir um patrimônio se a conta é simples? A conta é de dividir por 2, ou de não dividir, não é? Não é? A conta é essa. É verdade. O que é a obrigação de pagar uma pensão, se está na lei? Então as pessoas querem fazer do processo judicial de família um chicote, um instrumento de vingança, de pirraça. E outros, pior, eu aprendi vendo um desses filmes românticos aí, que entre a dor e o nada, deve ser alguma frase de Nietzsche, a gente escolhe a dor. Eu já tive casos em que eu percebi que o meu cliente não queria o divórcio porque ele queria mais audiência. Ele queria sentar mais vezes com a pessoa. Eu conheço casos, e Fred também, em que você também, provavelmente, em que a pessoa não entregava o filho no dia da visita porque queria, de algum modo, provocar uma emoção no outro que abandonou ela. Sabe por quê? Porque entre você não me amar, não sentir nada por mim e me odiar, eu prefiro que você me odeie. Porque não sentir nada de mim faz de mim não existir. Ser um nada. E eu não aceito ser um nada porque eu fui importante para você. Então, se eu fui importante para você, eu vou continuar sendo. Não do jeito que você quer, não do jeito que eu quero. Mas tome, e aí não entrega o filho. Pratica alienação parental, não paga a pensão em dia. Então, as pessoas precisam fazer terapia. O que vai resolver? Olha, o Iering, que é muito conhecido por causa do tema da posse, mas ele tratou de também filosofia jurídica. E o Iering tem uma frase que para mim é sensacional. O túmulo do direito é a paz. Eu tenho uma frase de Iering que eu vou plagiar, que não é de ele, é de Irani. O túmulo das sentenças de processos litigiosos de família é a terapia. As pessoas terapeutizadas vão chegar numa audiência já com o juiz, nem precisa mais o juiz, já está lá o conciliador. Nós já resolvemos aqui, por hora não queremos nos falar, porque ainda sentimos dor, não é? Mas temos esse filho e sobre ele teremos que ter tratativas. A partilha é essa, matemática pura e simples, e a pensão durante certo tempo que a lei, a jurisprudência se fixou, assim acontecerá, ela vai seguir a vida dela, eu vou seguir a minha. Infelizmente, o amor às vezes morre. E mesmo vivendo se transforma em uma outra coisa que não vale a pena que a gente continue juntos, mas em nome do nosso amor próprio e do amor que temos por essa criança que geramos juntos, teremos uma boa relação. Vai ser assim. E o juiz vai ficar ok, assim aqui. Mas aí
não é assim. Sabe por que não é assim? Me perdoem, meus amigos juízes. Também o Tribunal de Justiça precisa. Eu quero até dar uma sugestão aqui para Fabrício, para Daniela. Daniela, minha querida amiga, colega, professora, doutora, presidente da OAB, até me colocou numa comissão da OAB para discutir com o tribunal as varas de família, o problema das varas de família. E eu vou na primeira reunião só para dizer só uma coisa. O tribunal precisa instituir terapia. Juiz de família tem que ter a cabeça boa. Não pode ser transformar o processo das duas outras pessoas do desabafo pessoal dele próprio. Sim. O cara que não tá bem, ele não consegue resolver nem a vida dele mesmo, como é que ele vai resolver a vida dos outros? Você acha que um juiz terapeutizado, ele conseguiria ainda assim manter Sim. uma equidistância? Eu acho que... Não, distância é dever legal. Neutralidade nunca. Empatia sempre. E tratar com desigualdade os desiguais na medida das desigualdades para promover a igualdade. Então, um juiz da cabeça boa, como existem muitos, tem muito juiz de família aí, assim, tem muito, né? Não vamos dizer a maioria, mas há muitos juízes de família que têm empatia, que conhecem a diferença, que sabem o que é machismo estrutural. Cara, como é que uma ministra do STJ diz: ex-marido não é órgão previdenciário, não tem que pagar a pensão a vida inteira. Aí essa frase se consolida como jurisprudência dominante e hoje se diz que a pensão pós-divórcio paga a ex-marido ou a ex-mulher, ela deve ser extraordinária e temporária, até que a pessoa se recoloque no mercado de trabalho. Esse pessoal está vivendo aonde? Em Genebra? Como que uma mulher de 50 anos que não trabalha desde que se formou vai competir com as novinhas, com sangue no olho e pouca ética também? Fazendo live. Ela não sabe nem ligar o iPhone 13. Ela vai tomar um curso de processo civil com você, né? Empresarial com você, e ela vai, já essa altura da vida, com o cabelo pintado, o botox não toma conta, já tá um pouquinho gordinha. Aí ela vai pra entrevista de emprego no seu escritório, Fred. Você até gosta dela, você até acha ela gente boa, mas quando você pergunta a ela: a senhora tem disponibilidade para viagem, para trabalhar 5 horas da manhã? Ela: não, que eu tenho 2 filhos pequenos. Não tem como ela se recolocar no mercado de trabalho. Mas, em tese, eu tenho clientes. Eu tenho e tive clientes. 45 anos de idade, 47 anos de idade, batendo nos 50. Que a juíza disse: mas você é jovem. Eu tenho 62. Dá vontade de dizer: a senhora é juíza desde quando, porra? Você pode se recolocar no mercado de trabalho. Você toma um curso. Olha, 3 anos tá bom. Aí a mulher, eu vou dar um exemplo concreto, obviamente vocês não vão identificar. A mulher ficou na partilha, classe média, um apartamento no Alba Longa. Ficou para ela. O marido ficou com a empresa. Um apartamento no Alba Longa, vamos botar aqui para vender, 2 milhões. Uma mulher de 48 anos e com uma pensão de 8 salários durante 2 anos. Os filhos não tem nada a ver com isso. Pronto. Essa mulher vende esse apartamento e se forma, adivinha em quê? Em psicologia. Quanto é que vai dar? Primeiro, ela vai ter que separar pelo menos 500 mil para comprar outro apartamento. Ela vai morar num apartamento de 500 mil. Porque ela vai ter que ficar com 1,5 milhão. Esses 8 salários, eles vão acabar em 2 anos. Aí ela vai viver como? Quanto é o plano de saúde de uma mulher de 50 anos? Entendeu? Então, a realidade é que o marido hoje, o ex-marido, está muito bem. Ele ficou com a empresa, ele sempre trabalhou, ele trabalhou a vida inteira. Mas e o machismo estrutural que tirou essa mulher do mercado de trabalho quando foi mãe aos 27 anos? Não conta. Entendeu? Ninguém pensa nisso. Só porque ela tem um diploma de direito significa dizer que ela sabe alguma coisa, que ela fez alguma coisa, que ela vai fazer alguma coisa. E outra coisa que eu vou dizer aqui a vocês, viu? Eu conheço, e não sei se vocês também conhecem, mas provavelmente sim. Eu conheço, pelo menos, posso lhe dizer aqui agora, só rapidinho, sem os nomes, umas 10 mulheres na faixa dos 40 anos que só não se divorciam, não suportam mais os maridos. Inclusive, algumas delas têm até amante. Inclusive, algumas delas eu até recomendei que tivesse. Meu amigo, a pessoa tem que procurar a sua felicidade de alguma maneira, senão vai se deprimir, vai se suicidar, e eu não quero que ninguém morra. Então, veja o que acontece. Que elas não se divorciam dos maridos, Fred, porque na hora que elas consultam o advogado diz assim: sim, e esses bens aqui, ó, esse apartamento ele já tinha. Essa lancha, ele já tinha. Essa empresa, é uma fazenda, ele também já tinha. E aí, doutor? Então, quando é pior, separação total na largada. Pronto. Doutor, então ele não vai me dar nada. Eu digo: você tem quantos anos? 38. E aí você é formado em quê? Administração na Fax. Você não trabalha desde quando? Desde que eu tinha 26. Digo: se você divorciar, a sua situação vai ser a seguinte: você vai ficar com uma pensão aí de quanto é que ele ganha? Uma pensão bacana aí, você vai receber aí uns 10 salários. 10 mil, doutor? Eu digo: é. Então,
Você vai receber uns 10 salários aí por 2 anos, vai ter que se recolocar no trabalho. O apartamento realmente ele já tinha desde o primeiro casamento. Nesse apartamento aí fica. E aí, doutor, o que eu faço? Eu tô lhe dizendo aqui, e é verdade. Volte, vem cá, é insuportável você continuar com ele. Assim, muito insuportável. Não, continue. Vê se convence ele a lhe dar um apartamento. Diga que está insegura, que não sabe sobre seu futuro. Que os filhos dele do primeiro casamento, se você morrer, podem até lhe botar para fora. Tá certo que tem direito errado de habitação, mas faz de conta que você não sabe. Vai que ele é advogado trabalhista, não sabe também. Não é? Então, faz o seguinte. Tenta lhe convencer ele a lhe dar um apartamentozinho de quarto-sala, montar um negócio para você, fazer qualquer coisa. Crie corpo. Quando você tiver condições de ter uma independência, ou então, como eu disse para uma... Recentemente eu disse a uma, Fred, você fez o quê direito? Formou quando? Formei em 2005. Desde então, nada. Vai tomar um curso, tenta fazer um curso para concurso, tenta passar um concursozinho para ganhar 8 mil, 9 mil, depois você volta aqui. Do jeito que tá aqui agora, você vai ficar numa dificuldade muito grande e quanto mais velha, pior. Quando você tem, vou fazer 40. Pois é, a situação sua é ruim. Tá certo? Mas poxa vida, eu digo, só tem mais uma coisa. Tome muito cuidado. Por que tome muito cuidado? Porque agora se fixou no STJ uma jurisprudência no sentido de que a pessoa que comete adultério perde o direito à pensão. Era isso que eu queria falar. Concorde eu ou não. Então, uma mulher dessa... Era uma das perguntas aqui, professor. Essa jurisprudência aí do começo desse ano, né, de fevereiro de 22. Ministra Isabel Galotti, no recurso especial de São Paulo. É isso aí. Ela fixou a ideia e, evidentemente, os machos brancos heterotópicos alfas da Faria Lima me adoraram, sobretudo porque muitos são cornos, de que... Sim, os números não negam, né? É verdade. É um percentual de mais ou menos 82%. Pra ser mais exato, 82%. Você é frequentadores de clubes baianos também. Frequentadores de clubes baianos também. Iate Clube da Bahia. Quem frequenta a piscina, né? Se entrou na piscina, já era. Não, se ficar no meio da piscina, o percentual cai. Entendi. Agora, se ficar do lado esquerdo da piscina, o pessoal do lado direito tá agindo. Entendi. Tem que tomar muito cuidado. Então, o que acontece? Se fixou agora uma ideia, raciocinem comigo, vocês. Vejam se eu não tenho razão. Eu sou homem, eu não sou mulher. Eu posso até ser corno. mas... Não, como diria um amigo meu, nosso, né? Corno é que nem consórcio. Quanto menos você espera, você é contemplado com um, né? Então, bicho... Mas o Heidegger tem razão. Desde que eu aprendi filosofia fenomenológica, eu fiquei tranquilo. Realmente, o que não é colocado à sua luz não existe para você, entendeu? O pessoal já dizia que o que os olhos não veem, o coração não sente. Resume, porque às vezes os olhos não veem, mas você sabe, né? Quando um amigo de confiança lhe conta, o WhatsApp também, eu queria saber quem foi. Hoje filmando foto, tudo. Hoje... Nós vivíamos uma solteirice boa, não foi? Verdade. Hoje em dia... Como é que você se depara com um negócio desse? E o infeliz que inventou o WhatsApp, rapaz? WhatsApp... Não, pior a câmera, é verdade. A transmissão da informação, né? Mais, o Fred, no tempo que a gente ia para aquelas festas no Café Cancún, o nosso medo, quando estava em erro, nós não, mas nossos amigos que erravam. Exatamente. Que a gente ouvia dizer. A gente ouvia dizer. O nosso medo era a gente aparecer no fundo daquelas fotos do Se Divirta. Isso, Entendeu? Alguém tirava foto. Não, e eu sempre questionei, que porra que esses caras ficam tirando foto aqui? Não é só pra promover o local, tá cheio, pô, não precisa promover nada aqui. Ficam uns putos lá em cima tirando foto. Hoje em dia você vê o WhatsApp e tal. E além do mais, os mecanismos de cometer erros se multiplicaram. É verdade. Observe, meu amigo, o nego primeiro... Os aplicativos é delivery hoje. Esse negócio desse Tinder. E outra coisa, e esse negócio desse Instagram? Esse Instagram é o Tinder dos casados. Todo mundo sabe e finge que não sabe. Entendeu, meu amigo? Chega ali e dá uma curtidinha na foto antiga. Não, tem até a linguagem própria, né? Se curtiu foto antiga. Se Fred é casado e é muito bem casado com Simone. Aí aparece um cara... Vai lá, curte as fotos dela antiga. Só curte as fotos antigas dela. E foto dela com ele não curte. Inclusive, eu tenho uns amigos meus aí que eu vou ter que dar curso pra eles disso. Digo, olha cadê o Instagram de sua mulher? Olha aí. Cadê o cara? O cara curtiu foto? Vê se curtiu foto sua com ela. Não curtiu. Isso é o quê? Não, um amigo meu tem várias teorias que ele fala o seguinte, Instagram é pra você curtir ou comentar. Então, vamos dizer, a mulher dele falou, porra, você curtiu a foto aqui de uma bunda de uma mulher? Aí ele falou, minha filha, deixa eu te falar. Instagram, ou você curte ou você comenta. Se você não faz nenhuma dessas duas coisas, saia. É uma boa teoria. E tem gente que tem Instagram só pra ver a vida dos outros. Pronto. E tem a questão do bom dia, foguinho, macaquinho, coração, né? O macaquinho assim, né? Que os vagabundos tudo fazem isso todo dia. Né? Então, porra. Mas
Na nossa época não tinha nada disso. Não. Era selva, era Na nossa época savana. era selva. Era, E aí, meu você amigo, tá ou- sozinha? ou você- Posso te e conhecer? eu, feio, gordo e com espinha. É. Então eu tinha que saber dançar. É. A gente tinha que se virar. Tocar por isso que- violão. Tocar violão. Lá, Exatamente. Nas festas lá do Dr. Magno, É. de madrugada. Toca Você violão. tocava e eu dançava. Era. Não é pra ver se aparecia alguma coisa. Mas Hoje em é. dia não, hoje em dia... É delivery, é igual iFood. Agora, veja bem essa questão de que o adultério autoriza... Mas eu quero essa volta da decisão aí, realmente, que é uma decisão da ministra Galotti. Para mim, fevereiro. data vênia da ministra, eu acho que falta um pouco de compreensão sobre o discurso das minhas amigas feministas, de que, veja bem, muitas mulheres... Ah, mas ela podia ter se separado do marido. Não podia, não. Senão ela ia passar fome também. E, às vezes, as pessoas se apaixonam ou se envolvem emocionalmente, elas caem no estelionato amoroso, no estelionato sentimental. Às vezes, a pessoa está vivendo mal em casa, com um homem que a trata mal, que não dá assistência de nenhum tipo. Até os feminicídios aí. Exato. Estupro marital acontece o tempo inteiro, todo dia. Hoje vai acontecer aqui em Salvador várias espécies de estupro marital, porque as mulheres se veem obrigadas à conjunção carnal, porque alguém inventou que isso é débito conjugal. Dever, né? É, Dever entendeu? marital. E aí, uma hora dessas, essa mulher encontra um vizinho, um colega da academia. Tem uns amigos meus que acreditam na inocência do personal. né? Verdade. E aí, são bem tratadas e cometem um erro, porque esse é um erro, é um desvio, vamos colocar assim. Fraqueza, né? É uma pequena ruptura do dever matrimonial de monogamia, né, de fidelidade conjugal. E aí essas pessoas, primeiro, só para você ver que eu tô certo, todo mundo lembra o nome de Fabiola. Fabiola, que foi pega no motel com o gordinho da Fiorino. Mas ninguém lembra o nome do gordinho da Fiorino. E o gordinho da Fiorino ainda virou herói. Mas eu não preciso resgatar a Fabiola, não, que dizia que ia fazer unha e ia pro motel. Eu primeiro preciso dizer a vocês coisas dos códigos do machismo. Primeiro, o gordinho da Fiorino virou herói. Mas no meu grupo restrito de amigos, ele não seria um herói. Sabe por quê? Porque ele era amigo do marido de Fabiola. E que tipo de amigo é esse que vai pro motel com a mulher do amigo? Mas ninguém lembra o nome do gordinho da Fiorino. Outra coisa, quem tomou pancada não foi o gordinho da Fiorino, foi Fabiola, o marido bateu nela. Ele não bateu no gordinho, ainda por cima é covarde. Não deveria bater em ninguém, mas se é de bater... Agora aconteceu com o quê? Com o tal do mendigo. 10 anos se passaram que Fabiola foi pega no motel. 10 anos se passaram. O que que mudou? Só mudou para pior. Uma mulher, segundo está dito aí na mídia, que tem questões esquizofrênicas, bipolaridade, tem um problema psiquiátrico grave, controlado à base de substância psicoativa, na ausência do remédio, se envolveu com um mendigo na rua. O mendigo vai ser deputado federal e é capaz de ser um dos mais eleitos. Com certeza. Sociedade doente. Entendeu, meu amigo? E a mulher foi o quê? A mulher foi destruída publicamente. Sim. E o marido dela também. Porque todo castigo pra corno é pouco, é o que dizem. O cara foi esculhambado até não querer mais. Aí, eu acho que você criar uma tese e fortalecer uma tese num tribunal superior de que o adultério retira... Não é do homem o direito à pensão. Porque não são os homens que estão no fórum Rui Barbosa pedindo pensão. Sim. É da mulher. Essa é uma decisão que tem destinatário do sexo feminino. Então você dizer que o adultério, sabendo que as mulheres que vão ser as destinatárias de todas essas decisões que não dão direito à pensão, e são elas que estão fora do mercado de trabalho, e mesmo que estão no mercado de trabalho estão em jornada tripla, dupla, quádrupla, ganhando menos do que os homens, me parece uma impropriedade, em primeiro lugar, histórica, sociológica e ética. Mas é também jurídica, porque se você pensar, o artigo 1694 do Código Civil, parágrafo 2º, ele fala dos alimentos mínimos, necessários. Ele diz o seguinte, que se a pessoa deu causa a estar pedindo alimentos, se ela que deu causa, ela que não quer trabalhar, ou ela que traiu, ou ela que rompeu o vínculo conjugal, ela só vai receber os alimentos mínimos e necessários à sua sobrevivência. Para mim estava bom isso daí. Aí o 1704 também vai dizer que se a pessoa que deu causa à separação judicial, não tendo mais ao divórcio, a ruptura da sociedade conjugal de algum modo, se a pessoa que deu causa não tem aptidão para o trabalho e não tem outros parentes, ela também vai receber os alimentos miseráveis, os alimentos mínimos. Quer dizer, eu não dei mandato parlamentar
a ministro de nenhum tribunal faz tempo. E faz tempo que eles legislam. Agora, legislar contra a lei e legislar contra o gênero, isso me causou extrema estranheza. Eu sei que temos que ter empatias com os chifrudos e dizer que a mulher, ou o marido, ou o companheiro, seja de que sexo for, LGBTQIA+, quebrou a confiança, traiu, mas não é assim a traição. Existem traições e traições. Tem traição que é safadeza, que é falta de caráter. Toda traição é falta de caráter. Bom, eu nunca passei por essa situação, mas eu já vi, ouvi e atuei em muitos casos de pessoas humilhadas, destruídas na sua autoestima. Você sabe o que é um cara ser casado com uma mulher jovem de 40 anos que procura ela sexualmente uma vez a cada 45 dias e ela sabe que ele tem outras pessoas na rua? Aí você vai condenar essa mulher e tirar a pensão dela porque ela falou, você só vai me pegar de 45 em 45? Deixa comigo. E ela resolve fazer um personal e o personal trata bem, diz que ela é bonita, que ela tá fofinha, que o que importa é ter um pouquinho de carne para apertar, que não sei o quê. E essa mulher resolve fazer, como é dessa novela Pantanal agora aí, a Mocréa, né? Mocréa que eles chamam? Como é que eles chamam a mulher? Vocês estão Broaca. A Broaca. E essa mulher resolve fazer igual a Broaca e Creu. Ainda por cima ela perde o direito à pensão. Eu acho que não é por aí. E vou continuar defendendo o direito de pensão, mesmo nas hipóteses de adultério. Mas tem uma decisão do STJ. Aí eu vou dizer, o STJ não é deputado federal, não é senador, e a súmula não é vinculante. Então você botou repercussão geral? Vou dizer a mesma coisa também. Porque a gente sabe, com todo respeito aos processualistas, que tudo é ficção, não é? O processo vira. Um dia um estava preso, no outro dia estava solto, num dia só depois da segunda instância, no outro dia no segundo. A gente sabe que direito é ideologia e é discurso. E eu espero, sinceramente, que as minhas amigas feministas levantem a voz contra isso. Não é? Não dá para simplesmente dizer isso. Você acha que se uma situação dessa viesse do legislativo, ia causar maior alvoroço do que causar? Porque, na verdade, a população acaba não tendo conhecimento de uma decisão dessa. Não tem. E quando você vai falar no legislativo, normalmente você tem uma cobertura de mídia muito maior. Tem. Olha, o Congresso Nacional quer aprovar uma lei que quem aplicar acordo não vai receber pensão. Mas aí, justamente, Irã está certo nesse ponto que as feministas deveriam, justamente, no movimento, botar aí num Jornal Nacional, num Fantástico. Bota no Fantástico domingo de noite, irmão. Você vai ver como o Irã mesmo falou, no outro dia de manhã cedo, tá todo mundo ligando aí para tirar dúvida, para fazer consulta, entendeu? Sim. Veja, então, eu não estou defendendo o adultério. Não. Mas nós sabemos que existem casos e casos. E não dá para se generalizar e tirar a pensão, o meio de sobrevivência de todos os casos. E mais, como eu disse a vocês, a lei tem previsão para o caso da pessoa que deu causa à ruptura da sociedade conjugal, do casamento, do matrimônio. E qual é a previsão que a lei tem? Se você deu causa, você só vai receber alimentos mínimos. Isso para mim estava bom. Você imagine minha mãe. Não, e eu vou fazer um parênteses só para você continuar. Você beber uma Seu parênteses é importante. Todos são. Obrigado, professor. É que o cara, geralmente, e aí eu estou falando na maioria das vezes, ele tem uma ascensão profissional e vira e fala assim, quanto é que você ganha? Um salário mínimo? Esqueça, eu lhe dou 2. Para você ficar em casa, para você ficar bonita, cuidar do meu filho. E aí pronto. Aí depois de 10 anos, aí o cara fala assim, não vou te dar nada, pô. Vai trabalhar, nunca trabalhou, fica aí vendo Pantanal. Entendeu? E vem cá, Fred. E os caras que dizem que não vão dividir o patrimônio, casado pelo regime de comunhão parcial, quando casou ele não tinha absolutamente nada. Aí ele casou. Aí 25 anos depois ele tem um patrimônio considerável, vai se divorciar e diz à mulher, não, eu vou lhe dar um apartamento, você vai morar. E aí o advogado diz, não, meu amigo, você tem que dar um apartamento, metade da empresa, metade da fazenda, metade. Não tem que dar nada porque ela nunca fez nada. Então, meu amigo, o machismo é uma coisa muito real. Muito provavelmente eu tenho muitos comportamentos machistas. Muito provavelmente. Mas pelo menos eu tento, né? Dizer, gente... ter consciência, às vezes, segura um pouco para ficar melhor, né? Então, essa decisão, ela, para mim, é uma afronta à condição real de submissão, de subserviência, de dominação e de violência da mulher brasileira. Eu não concordo com essa decisão e eu não sou a favor do adultério. Não estou dizendo aqui que a pessoa pode trair e vai ter direito à pensão. Eu estou dizendo que é preciso que se estudem os casos, os balizamentos, os balizamentos, o que aconteceu, como é que aconteceu. Olha, eu tenho amigas
que tem um marido, vou contar aqui um caso. Tá É certo? bom, caso é bom, caso Eu tenho uma amiga que o marido sofreu um acidente e a família levou ele para fazer um tratamento contrário ao tratamento médico correto. Levou ele para fazer um tratamento espiritual. Ele tinha uma doença. Ele, ainda lúcido, deu opção, deu preferência à escolha da família. Ele é muito ligado à família paterna e materna, até porque tinha uma dependência econômica, trabalhava na mesma empresa. Então, ele, em vez de fazer o que a mulher disse, fazer um tratamento médico, né? Ele não fez o tratamento médico, ele fez um tratamento espiritual, não sei o quê. Resultado. Mas que a família pediu. A família é muito religiosa, relacionada a uma religião que eu não quero dizer qual é, para não criar caso para mim. Beleza. Mas foi fazer um tratamento lá, digamos assim, espírita. Não é espírita, mas vocês estão entendendo. Espírita no sentido amplo. O que aconteceu? Esse cara tinha um problema de válvula na cabeça, pô. Piorou, ele teve um derrame, aí ele ficou na cama, assim, paralisado, sem falar, sem nada. Essa mulher não se divorciou desse cara. Porque ela estava grávida, eles tiveram um filho, o menino nasceu, ele se aposentou, ele foi aposentado, ele trabalhava num lugar, aposentado, e ela não trabalhava. Ela ficava vivendo com o marido deitado numa cama, Dos dividendos. uma folha, ele era uma folha na cama, e ela cuidando dele, e ela cuidando do filho. Certa feita, ainda no auge, ali no Aeroclube, nós fomos para o ensaio da Araqueto. Quando eu tô chegando... Nós eu tava? Não. não. O carro dela estava todo riscado. As irmãs do marido viram o carro dela no Aeroclube estacionado, ela no ensaio da Araqueto. 5 anos já o marido dela, uma folha de papel, deitada numa cama, ela cuidando. Importante dizer, porque a família não quis receber ele de volta. Não, você é casado com ele, quem vai cuidar dele é você. Então ela cuidava. A família dela viu o carro dela estacionado lá no Aeroclube e riscou o carro dela todo falando um bocado de barbaridade de palavrão pra ela. Veja bem, ela foi pra justiça, pediu divórcio, ela não aguentou mais, ela era jovem, uma mulher de 30 e poucos anos. O marido voltou pra... mas não é na saúde e na doença? Tá bom, vamos discutir isso outro dia. O marido voltou pra casa da mãe e do pai, que já eram mais ou menos idosos, mas podia pagar uma babá, uma coisa, e ela pediu uma pensão pra ela. Naquele momento, ela teve a pensão. Naquele processo judicial, acontecido pelos idos de 2010, ela teve a pensão. Com base nessa decisão de hoje aí, ela não teria. Porque, de fato, ela traiu o marido. Mas que marido? Então, eu dei um caso extremo. Mas existem outros maridos, e quem é casado sabe, que era melhor que o cara tivesse deitado na cama igual uma folha. Tem certos maridos que a mulher iria preferir o cara deitado na cama do que estuprando ela, batendo, humilhando, desfazendo. É assim. Entendeu, bicho? Então, essa decisão me causou espécie, até tristeza. Eu tenho processos de mulheres que, digamos assim, vacilaram no WhatsApp, não é? Porque também, isso aqui também é adultério hoje em dia. Não esqueça que nós não está falando do adultério do marido que pegou na cama do quarto com ele, não. Eu estou falando do marido que clonou o WhatsApp da mulher e viu ela tendo conversas inapropriadas com uma terceira pessoa, em que se provou, inclusive, que ela não chegou às vias de fato. Era até uma questão de autoestima, Isso, eram uns nudes pra lá, nudes pra cá, conversinha, ai, ui, tá bom assim, tá bom assado, e umas conversas de vídeo. Sim, é adultério. É quebra do dever de fidelidade conjugal. Então, nesse caso, essa mulher também não tem pensão. Você entendeu? É a situação que está posta aí. Eu espero que alguém enxergue que isso não pode ser assim. A formação uma decisão do Tribunal Superior em direito de família muito incisiva, normalmente ela vai criar esse tipo de situação. Já criou, já está todo mundo peticionando no fórum. Porque você tem aí, dentro de qualquer exemplo guardado naquele caso concreto, você vai ter um prisma de variantes de situação. E isso vai atrapalhar, inclusive, a aplicação da própria decisão judicial. O que... não, a minha decisão não vai se submeter a isso aí, porque o meu adultério, na verdade... E aí vai trazer uma argumentação como você trouxe. Eu já tenho no fórum aqui, Rui Barbosa, desde fevereiro para cá, uma petição, um advogado, colega nosso, professor, gente boa, ele está fazendo o trabalho dele, que ele já fez um pedido de reconsideração. Com base no... Ele juntou e pediu reconsideração ao juiz que tire a pensão que o marido está pagando à mulher. Aí eu fui através de uma petição dizendo que, se ele quiser tirar a pensão, ele tem que ajuizar uma ação própria de exoneração.
não é simples pedido de reconsideração, porque tem sentença. Essa laranjada, né? Essa laranjada. Selo laranjada. Ele aprendeu família, parece que ele não aprendeu o processo. Essa Lândia. Essa Lândia. Eu tenho outro tema aqui que eu queria tratar, embora o tema corno seja muito importante. Sempre é, né? Sempre é, né? Um tema... Ainda mais pra quem gosta de música sertaneja. É né? verdade, né? É um aprendizado, né, professor? Então, a gente está aqui para aprender. Mas eu queria falar de pegando essa questão, que é um tema atual, até por conta aqui do nosso horário. Eu queria falar de família multiespécie, que esse também é um outro tema que tá sendo muito debatido, a questão dos pets, né? Tanto a caracterização, que é isso aí, é só abrir lá os livros do professor Pablo Stoso e os artigos dele. Ele tem os gatos dele, que ele posta, aí mandando um abraço para ele agora e para os gatos também dele. Rodolfo Pamplona, que escreve com ele, tem os cachorros. Tem cachorro? Não sabia. Tem uma Kombi. É verdade. Uma Kombi, não? Uma Kombi? Kombi eu vi. Rodolfo mas o cachorro eu não e Pablo sabia, outro não. também. Então, É o gato e o cachorro. É gato e cachorro. Mas é essa questão dessa guarda compartilhada em relação aos pets e essa questão do dever de manutenção, no caso de uma separação, né, do casal. Vamos dizer assim, a minha cachorrinha, que Deus a tenha em bom lugar, que faleceu, mas uma cirurgia dela, assim, do nada, foi R$9.000. Né? É banho, é tosa. Foi o que Rafael fez hoje, cortou o cabelo e fez banho e tosa hoje. É um filho caro, dependendo É do um cachorro. filho caro, entendeu? O gato eu já vi que é mais barato, mas cachorro... Parece que é. Né? Nosso amigo Rodrigo Salazar também gosta de gato. Salazar agora é verdade, tá com o Obi-Wan e o outro lá, né? Ozzy. Ele fez Fez o Diário dos Gatos. Foi o Diário dos Gatos, Siga nas redes, professor Salazar. E aí, mas essa questão de família é muito séria. Por exemplo, no caso de separação, né? Não sei, eu queria lhe ouvir, professor, com essa sua experiência aí, dos seus causos forenses, se você tem enfrentado essa discussão, tanto de guarda compartilhada ou de discussão de efetivamente com quem fica o pet, e essa questão que eu vi numa decisão recente de divisão das despesas. Professor, desculpe. É a pergunta palestra. É pergunta palestra, ele gosta de fazer pergunta palestra, mas é porque na sua primeira pergunta, inclusive, você falou a questão de uma abordagem mais histórica sempre na questão de família. Eu queria que você, nessa resposta sua sobre a questão da família multiespécie, você me dissesse como é que isso começou dentro da jurisprudência a ser efetivamente aceito, se isso é uma coisa que foi importada. Né? A gente trouxe de fora, não trouxe? Como é que isso começou a ter relevância? Da multiespécie, né? Exatamente, dentro do judiciário. Esse tema é difuso. Esse tema é difuso. A primeira coisa que eu devo falar para vocês é a relação dos homens com os animais irracionais. Se a gente for muito crítico, vão achar que eu cometi um pleonasmo. Homens e animais irracionais são mais ou menos a mesma coisa. Mas nós começamos a conviver e domesticar animais de outras espécies há muito tempo, né? Sim. E nós somos seres de afeto. Nós somos seres de afeto. E aí eu acho que é aí que vem a origem da tutela jurídica recente, a discussão sobre a tutela jurídica recente. A tutela do animal racional, por hora, do animal irracional, por hora, ela é a tutela do afeto. Não é por hora. Não é a do animal em si, mas a do afeto que você tem pelo animal. Da relação que se forma de afeto. Não relação jurídica, porque animal ainda não pode ser sujeito de relação jurídica. Não é? Essa discussão é antiga, antiguíssima. A vida inteira a gente ouvia dizer que Nero deixou para o cavalo dele a sua herança, não sei o quê. As maluquices que falam por aí. Sim. Mas observe. Professor Heron, mais recentemente, talvez há uns 15 anos, ajuizou um habeas corpus para a macaca suíça, sob o pretexto de que a macaca morreria de depressão no zoológico. 2 coisas aconteceram. 3. Isso ganhou repercussão nacional. Houve quem ridicularizasse o professor Heron, porque não se deu o trabalho de ler a peça, de entender o que ele estava dizendo. Né?
Ele é um sujeito extremamente inteligente, extremamente inteligente. Na época, esse habeas corpus foi na época eu era aluno do mestrado. E ele deu essa direito animal no mestrado. Então, já se fala em direito animal há bastante tempo. Há bastante tempo. Mas, primeiro que essa coisa do animal, o animal vem de ânima, que vem de alma. Curiosamente que os animais são seres inanimados. Foi, por incrível que pareça, e até onde sei, na nossa cultura, o cristianismo o responsável por colocar os animais como seres de segunda categoria. Porque no cristianismo, Deus, quando fez o homem e fez as espécies, etc., ele soprou o Espírito Santo de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, ele soprou naquele que ele fez a sua imagem e semelhança. Então, os seres inanimados, animais, os bichos, eles não têm alma, ele não tem espírito, eles não receberam o sopro do Espírito de Deus. Eu mesmo, na minha casa, lá na Prado Forte, eu tenho um Espírito Santo, que eu acho que alguns de vocês também têm. Mesmo não sendo católico, não sendo... A gente gosta daquela pombinha branca, né? Então, os animais, né, os seres inanimados, como eles não têm o Espírito de Deus, né? Então, veja, o cristianismo, lá no século XVII, interferindo nas legislações, dizendo que os seres humanos... Mas a hipocrisia, ela é binária. Por quê? Porque, curiosamente, seres humanos não foram considerados pessoas também. Porque, como vocês sabem bem, a escravidão também foi lícita. Sim. E a escravidão de seres humanos, ela existe desde sempre. Tá certo? Desde sempre a escravidão de seres humanos existe. A gente pensa em escravidão aqui, a gente pensa o tempo inteiro na escravidão negra, mas a gente esquece que havia o louro dos olhos azuis, a loura dos olhos azuis como escrava na Grécia. Não é verdade? Verdade. Então, veja só. Primeira, a questão dos animais serem tratados como ser de segunda categoria, né? Não como seres divinos. Não foram feitos à imagem e semelhança de Deus, não foram feitos, e não receberam o Espírito Santo de Deus. Isso imperiu as legislações. Mas aí, agora, recentemente, eu me lembro que a gente, na faculdade, ia aprender em penal. Eu perguntei ao professor Sérgio Habib, à época, em direito penal, essa questão dos animais. Eu me lembro que eu perguntei em direito penal a eles. E ele me explicou, eu nunca esqueci. Ele dizia, Irã, quando alguém é preso porque está praticando maltrato contra o animal, não é o direito do animal de não ser maltratado, porque animal não tem direito. É o direito do outro ser humano não ver o animal ser submetido a maus tratos. E isso foi assim, e aparentemente está em transição, mas ainda está assim até hoje. Mas agora já começa a se falar em direito dos animais. Primeiro mudou o nome. Já não são mais animais, de que não tem alma. Já se chamam de seres sencientes. Eles podem até não ter alma, mas alma não é problema nosso. Alma é problema de quem liga para a religião. Mas eles têm sentimentos. Eles são seres sensíveis. Portanto, essa sensibilidade deles, tá vendo? O afeto. Essa sensibilidade deles merece tutela como qualquer outra. Como a tutela do humano. Eles são seres sensíveis. E aí prova lá a sensibilidade. Rapaz, tem tanta coisa na internet mostrando os animais tendo empatia, mostrando os animais tendo solidariedade, mostrando solidariedade uns com os outros. Eu não sei se vocês já viram na internet... Negócio de comida, né? E o peixe? E o cachorro botando o peixe de volta na lagoa e fazendo assim para o peixe reviver. Entendeu? E um cachorro que desce numa poça de água para o gato subir nas costas dele e subir de novo. E tirar o gato que estava se afogando. Quer dizer, então a ideia de que os animais são sensíveis, têm sentimentos, começou a atrair o ordenamento jurídico, o primeiro que tem um conhecimento, o ordenamento jurídico francês, a atrair direitos aos animais baseado na ideia de que os direitos têm como origem filosófica essa sensibilidade. Então, quando eu digo que o que se tutela ainda não é o animal, mas é a emoção, o sentimento, eu estou dizendo com base nisso. Perfeito. O problema todo é que nós somos carnívoros e nós somos também frívolos. Nós somos uma espécie difícil, cara. Porque nós queremos comer, por exemplo, a carne mole. Você sabe que Heron não come carne nenhuma, de jeito nenhum, lugar nenhum, dia nenhum, hora nenhuma, nunca. Não usa nada de couro, nada. Mas nós queremos comer uma carne mole. Mas se a gente for pensar como é que se faz com o animal para que aquela carne fique daquele jeito,
vamos ver que ali há uma violência à natureza. Você pegar um bezerro que acabou de nascer, pendurar ele de cabeça para baixo, não é? E não deixar ele andar nunca para lugar nenhum. O bezerro passou a vida inteira amarrado de cabeça para baixo, sendo alimentado por um catéter. Para quando ele alcançar certo peso, você cortar ele e vender a carne dele por R$ 1.500 o quilo, porque a carne dele não tem músculo. Quer dizer, há uma perversidade, uma perversão humana no tratamento desse tipo de animal. Você entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Então, agora, essa tutela que ainda existe agora, que começou agora a se falar mais na mídia por causa de uma decisão que mandou pagar a pensão de um cônjuge para o outro para bancar o cachorro, o professor Fred falou aqui muito bem. Na pensão alimentícia do cachorro, não é o cachorro que está pedindo pensão. O direito ainda é do dono. Sim. É o dono que está em poder e sustento do cachorro, que, tendo sido o cachorro meu e seu, não pode ter o dever de arcar com a manutenção e sobrevivência financeira daquele cachorro, daquele gato, sozinho. Se o cachorro é meu e seu, assim como o que se está disciplinando aí é o condomínio. Então, quando é um cavalo de raça, só para os senhores saberem, provavelmente os senhores sabem, porque os senhores são pecuaristas, né? Cavalo de raça já é assim antes da gente nascer. 2 pessoas dividem um cavalo de raça e os 2 participam, nem discutem. Como se fosse um investimento. Como se fosse um investimento. Sim. Só que agora isso foi atraído para os animais de estimação. Então, é meu dever arcar com metade das despesas do animal, que também é meu. E o Código Civil já tinha desde 16 a responsabilidade pelo fato da coisa e do animal. A responsabilidade não é só arcar com o prejuízo que o animal eventualmente causar, mas com a vida do animal em si mesmo, entendeu? Zero relação com a questão de filiação, necessariamente. Não, E zero afeto. relação, E mas afeto. aí a Mas mídia... é mais a questão financeira do sustento. Eu diria que o afeto existe no seguinte aspecto. Eu poderia, por exemplo, renunciar a minha metade na propriedade do animal. E dizer, não, então eu renuncio. Eu não quero pagar pensão para você cuidar do animal, eu renuncio à minha propriedade. Entendeu? Esse é um tema, se é possível, né? Eu poderia dizer, então eu renuncio à minha metade, você vai tomar conta sozinho, porque eu não quero mais a minha metade. Então eu diria que aí também tem a questão sociológica e afetiva. Até da questão do abandono, né? Isso, a família multiespécie entra aí. Não, você não pode renunciar à propriedade do animal para não arcar com as despesas do animal. Porque você teve esse animal como seu. Então, tem a questão do afeto também. E a questão do afeto também está presente na visita ao animal, na guarda ao animal, no direito de pegar o animal de tempos em tempos e levar o animal para passear. E eu tenho sim processos que já envolveram isso, mas eu vou lhe dizer uma coisa curiosa. Eu tive há muitos anos, há 15 anos atrás, 16 anos atrás, talvez 20 até, se eu olhar direitinho, eu já tive um processo que envolvia 2 cachorros. E que o casal só brigava por quem ficava com o cachorro. E se chegou, felizmente, por acordo, por consenso, a gente chega onde a gente quiser. Se chegou ao consenso de que o animal moraria na pessoa que ficou com a casa, onde o cachorro sempre conviveu, onde o cachorro ficava, onde o cachorro cresceu, onde o cachorro tinha liberdade. E o outro que foi para o apartamento poderia pegar o cachorro de tempos em tempos, uma vez na semana, 2 finais de semana, para levar o cachorro para passear, tal. Se chegou a um consenso. Mas há 20 anos eu já tinha discutido isso no fórum. Via acordo, vocês Vocês chegaram à guarda, por exemplo. Via acordo se chegou à guarda, entendeu? Porque se chegou à conclusão, que coisa curiosa, de que o animal também sofreria. Entendeu? Fazendo uma analogia com filhos, né? De que o animal também sofreria. Porque essa questão de Por isso que eu perguntei essa guarda decisão. alternada, aquele negócio de ficar, passa uma semana na minha casa, eu sou contra. Guarda alternada é ruim. Entendeu? A criança fica sem estabilidade. Exatamente, a criança fica sem referencial. A criança, e aí pegando um exemplo, mutatis mutandis, né? De ter a casa, né? Que ele tem liberdade, é mais confortável você deferir uma guarda, né? Para aquela pessoa que ficou com a casa, que gera um ambiente do cachorro, né, onde ele tem liberdade, do que botar ele dentro do Eu já tive um processo de divórcio, colega Fred, amigo, querido irmão. Eu já tive um processo de divórcio que eu fiquei na dúvida se seria homologado ou não, mas no final das contas foi, porque o casal tinha um filho de 12 anos e um de 14, que estavam numa fase difícil da vida, inclusive. Isso deve ter uns 7 anos, não tem muito tempo, não. Sabe como foi que o casal se resolveu? Uma vez que o casal realmente não se amava e o casal não queria mais ficar, ele não queria mais ser casal, as crianças ficaram no apartamento. Adivinha quem entrava no apartamento e quem saía do apartamento?
No final de semana que o pai ia ficar com as crianças, a mãe saía do apartamento, ia para o Village, lá na Praia do Forte, Itacimirim, não sei onde ela ia, e o pai ficava no apartamento. O apartamento tinha 4 quartos. Tinha o quarto da mãe, o quarto do pai e as crianças. Quem ficava no apartamento frequentemente era a mãe. Mas nos finais de semana e nos períodos do pai, a mãe saía e o pai ficava. As crianças nunca Permaneciam no mesmo ambiente. permaneciam no mesmo ambiente. Eu fiquei assim estranho. Foi uma sacada. Eu não tenho um caso não, mas eu sei de um caso atual dessa forma. E funcionou bem. funcionou E hoje bem. essas crianças já são adultas, já estão maiores, entendeu? Agora, a questão do cachorro, ainda para desgosto de meu querido amigo Heron, não é ainda, o ordenamento jurídico brasileiro ainda não atribuiu com esse vigor direito aos animais. Ainda não. Você tem uma jurisprudência, uma decisão, mas os animais ainda não são sujeitos de direito. Embora tenha uma dezena de pessoas que entendam de direito animal aí e que vão dizer que tem projetos de lei, que é, mas quando você pega o Código Civil e lê só as pessoas são sujeitos de direito na esfera civil, então tá claro. Nosso colega Fred Dias, uma vez numa aula de processo no mestrado, ele disse assim, eu falei, Fred, e o direito dos animais e tal? Ele disse, rapaz, eu não tenho problema nenhum que se atribua personalidade jurídica aos animais. Basta dizer quem é o curador. É o Ministério Público? É a Curadoria de Animais? Eu fiquei pensando, do mesmo jeito que se atribui personalidade jurídica à pessoa jurídica, à massa falida, Sim. à fundação, pode se atribuir personalidade jurídica ao Há animal. uma representação ali necessária. Você só diz algo, quem é que representa ele? Porque um animal saudável, vamos colocar assim, ele é mais ativo e ele interage mais do que uma pessoa em coma. E a pessoa em coma tem representatividade, é parte em processo, tem direitos. Eu sou a favor dos direitos dos animais. Agora, eu quero fazer também uma ponderação. A gente tem falado em terapia, né? As pessoas precisam de terapia. Não é possível que você ame mais os animais do que as pessoas. Eu penso, que me perdoem os que discordam de mim, e obviamente estão errados, eu penso que se a pessoa ama mais os animais e quer viver mais com os animais do que com seres humanos, essa pessoa tem dificuldade em ser humana. Porque é muito fácil você conviver com alguém que você diz, lata. Aí o cachorro vai dizer, pega a sandália. O cachorro vai, pega. O desafio do humano é dizer, Fred, lata. Ele vai latir por quê? Eu sou o quê? Você é besta? Fazer o que quiser. Ela faz isso com você, não faz não? Deita. Deita. Eu quero falar não vou fazer isso não. Vai não. Você fala não. O grande desafio do ser humano é viver com outro humano. Mas quando a gente fala a expressão família multiespécie, a gente, na verdade, já está dando um tiro longo, né? Eu acho. Inclusive, eu não gosto da expressão. Não reflete a realidade Eu não gosto. Não né? reflete. Obviamente não reflete. Mas respeito quem pensa diferente neste caso. Porque eu também não sou obrigado a respeitar quem pensa diferente de mim em muitos casos. Nem você, nem você. Eu sei disso. Então eu devo lhe dizer, esses dias eu estava falando mal de Bolsonaro, que eu faço muito isso. Mas eu respeito, mas eu não respeito. E pronto. Agora deixa eu te falar uma coisa. Respeito quem pensa diferente, mas eu creio que família multiespécie ainda é bonito. É um nome altruísta, não é? Mas eu tenho um cachorro. E meu cachorro é louco por mim. Eu acho que ele é a pessoa até que mais gosta de mim, inclusive. Lá em casa, certamente, é o que mais me respeita. Não é? E quando eu chego, é uma alegria e ele só quer dormir do meu lado. Meu cachorro dorme comigo na cama. Vocês pensam que é minha mulher que dorme do meu lado na minha cama? Não é, meu cachorro. Depois vem minha mulher, porque a cama é grande. E eu tô falando a verdade pra vocês. Ele dorme comigo todo dia, sobe e ele chora. Na hora que eu não deixo ele subir na cama pra cumprir tarefas conjugais, ele fica chorando. Aí tem que... confusão. Então eu gosto do meu cachorro. Mas deixa eu te falar uma coisa. Gestão de crise aí. É um problema. Mas que... Olha só que Qual questão. o nome dele? É Betinho. O Betinho. Aliás, que inferno, porque o nome do meu cachorro é o nome do meu sogro. O nome do sogro, é isso mesmo. Ou seja, eu durmo com o meu sogro na cama. É verdade. Que problema. Mas minha mulher Isso assim. aí é inconsciente. Inconsciente. Viu? Com certeza. Com certeza. Só que o cachorro gosta de mim, não gosta dela. Até gosta, mas quando eu não estou. Então o que acontece, cara? E isso não significa dizer... É um estado de necessidade dele, né? De sobrevivência. eu acho, porque quem dá comida sou eu. Pois é. Eu acho que a minha família, o meu cachorro pode até fazer parte da minha família, daí família multiespécie. Mas eu não gosto de... Os rótulos, né? O problema são os rótulos. Eu não gosto. Eu acho que
A questão, família mosaico. Família mosaico, A gente família sempre tem que atribuir, multitudinária. adjetivar. A primeira vez que eu vi um nome, família demonista, família... Uns nomes que as pessoas ficam inventando. Aliás, parece que o pessoal que mais gosta de inventar novidade é o pessoal de direito de família mesmo. É aquilo que você disse, né? É o mais arredio às situações. Agora, veja, é porque também rótulo ajuda a entender. Por exemplo, você Ou às fala- vezes não. às vezes discordo. atrapalha também. Não. Mas perceba, no caso Família do... No caso mosaico. não, Porra. a família mosaico eu realmente não consegui captar. Mas a família multiespécie, Não, pô, quando você família fala a mosaico, expressão, é. você pode até entender errado de que se trata de você, por exemplo, reconhecer direito, como sujeito de direito, Um animal. um animal. Não é isso. Mas ele passa a ideia inicial de que você está falando de uma família composta de pessoas e de animais. Sim. Ainda que não sujeitos de direito, mas isso aí já é um detalhamento. Eu acho que é um rótulo ruim, porque passa um conceito errado no detalhe. Mas olhando a figura de longe, eu acho que passa uma ideia inicial do que é a questão. A família mosaico não passa. Não, acho que passa, as duas Consigo passam, enxergar. mas é o que o Irã tá falando. No fundo, a gente tem que ver aí o que é que falando juridiquês, né? O que é que está previsto na lei, né? Para justamente você não ir na modinha, agora família multiespécie, vamos lá. Eu tô falando assim, o Oba, cara vai escrever um oba. artigo sobre o tema. As coisas precisam de títulos, as coisas precisam de expressões, as coisas precisam de rótulos, ainda que o rótulo não seja o mais Eu perfeito. entendo outra a sua coisa, ideia outra- do símbolo e do signo. Entendeu? Outra coisa que eu discuto mesmo, quando você bota sempre, não sei o quê, adequada para mim é uma manipulação. Vamos dizer, competência adequada. Já existe uma competência, mas, pô, eu não estou satisfeita com ela. Aí eu crio uma outra tese e falo assim, Pode não. dizer que adequada é outra. Exatamente. Uma competência adequada. Você está tocando num assunto que eu sustento muito isso, Fred. E nós... Porque o professor Sodré, ele fala assim, eu tenho dificuldade de chegar a uma conclusão e que as premissas não se sustentam, né? Como é que eu concluo isso daqui? Se não tem lá atrás o que sustentar? Eu tenho um problema muito sério com direito e com nossos colegas. Eu vou dizer a vocês. Nossos colegas precisam aceitar, e um dia eles vão, que nós praticamos fraudes linguísticas para convencer É a manipulação os do nossos discurso. adversários Sim. do nosso ponto de vista. É isso mesmo, eu concordo. Direito é linguagem, e não fui eu que inventei isso. É isso. Direito é violência pela linguagem. Eu crio um vetor de racionalidade, É isso. de acordo com a minha lógica, ou seja, as minhas premissas chegam àquela conclusão, Para a sua conveniência. para minha conveniência. Que se mudar daqui a 5 minutos a sua conveniência for outra, você vai conseguir construir um vetor totalmente distinto, mas com eventualmente a mesma competência. Eu acho que Fred tem razão. A gente cria umas palavras que tornam certas circunstâncias como se fossem absolutas. Até como, por exemplo, competência adequada. Então, aqui não concorda com você, é inadequada. Aqui não lhe atende, é inadequada. Exatamente. Entendeu? Ou então, eu quero ajuizar uma ação em Manaus, não tem nenhuma previsão legal para isso, mas aí eu construo um fundamento, a competência adequada é aqui. Pô, mas não tem no ordenamento jurídico nada que diga que a competência é de Irã, que é o juiz de Manaus. Essa briga é aqui na Bahia, não, mas a competência adequada, aí é a vírgula. Aí, Você meu vê, amigo, nosso amigo Fred, Mas direito é essa vírgula aí, pô. lá no CPC, tirou Pô. o foro da mulher, o foro privilegiado da mulher. Ele tirou. E colocou o foro em que o casal tinha domicílio. Apesar da minha sororidade com o gênero feminino, eu acho que nesse caso ele está certo. O casal morava ali, em Salvador. Ficava lá, vivia lá. Aí divorcia. a mulher vai para Aí a mulher vai para Recife. Aí o foro se deslocava para o Pará. Isso me pareceu razoável, entendeu? Agora, deveria haver, e provavelmente há, a mitigação em circunstâncias A, B, C ou D. Entendeu? Por quê? Porque você deve litigar no foro em que permita a isonomia, que é um princípio constitucional. Entendeu? Agora, se por outro lado, e nisso Fred tem razão, já pensou? Toda vida que a mulher quer mudar a competência, ela viola o juízo natural, ela muda de endereço. Eu agora morri, agora moro na Bahia, agora moro no seu, agora moro no seu. Entendeu? Então, esse negócio de competência, em família, o foro privilegiado do menor faz todo sentido. Você quer ver outro negócio em família? E quando a mãe leva o menor para outro lugar para mudar o foro? Porque eu já tive casos em que a mulher levou o menor para lá para mudar o foro, entendeu? E, no final das contas, prevalece quem conseguir convencer o juiz que ali é melhor para o menor, porque melhor é o interesse do menor.
Excelência, eu vou ter que ficar levando esse menor para fazer audiência em Salvador. O menor tá aqui, faz audiência aqui. O menor vai ser ouvido aqui. O estudo psicossocial do menor tem que ser aqui. Então, o magistrado que julgar melhor é aqui, porque ele tá aqui, ele não vai sair daqui. Inclusive, o pai não tem condição de ficar com ele lá, quer dizer, são coisas difíceis. Mas esse negócio de direito animal, você sabe que o que nós estamos dizendo aqui é muito aquém do que os defensores do direito animal querem. Sim. Não, claro. Né? Anos-luz. Anos-luz. Aí não, aqui é só uma Eu questão... só estou dizendo que está assim. Ah. Se animal tem que ter direito ou não, eu acho até que tem que ter. Rapaz, uma vez lá na rádio a gente fez um programa com o Tagore e com o Marco Aurélio. Um falando dos animais e o outro Do robô. do robô. Meu amigo, O robô, foi o pau robô já viola. transcende a minha... O programa foi pau viola. Nessa são questão pessoas de personalidade. inteligentíssimas. Demais, É pelo isso. amor de Deus. São pessoas inteligentíssimas. Você... Mas aí é o que eu falo sempre, professor Irão. O senhor que saiu desse Continua, quadrado... vai até o final. O mundo é dos meios. O mundo de meios. Não é o cara que tira 10 e não é o cara do 4. É o 7 ali, ó. A gente ali, que os professores jogavam... Ari dava Arques. 5, a gente tirava 7. A gente sabia que ia passar. Mas tinha que ficar estudando até o final. Mas você tá Arques é 7, 7, 7, 7. Ali, velho. Ali jogou a prova pra cima. Caiu em cima da mesa, é 7. Caiu embaixo, é 5. Olha, eu tenho aprendido. Tem um risco na prova. Rapaz, a gente vai ter que começar Vai ter que acabar, né? anotar suas pílulas, porque não, 2 minutos. essa aí, o mundo dos meiros, foi sensacional. Eu O tenho mundo, mas aprendido. pô, eu defendo Mas o isso. que ele está dizendo, Fred escreveu um livro e botou O Mundo é dos meios. Eu disse, mas Fred não pode colocar assim. Aí ele chegou e disse o seguinte: a palavra do universo é o equilíbrio. Entendeu? Já que não pode dizer que o mundo é dos meios. Ficou muito melhor. Muito melhor. Mas a verdade é essa. É isso. Muito Os melhor. extremos. Os extremos... Pode ser que a emoção esteja nos extremos. Mas a felicidade está. A racionalidade está no meio. No equilíbrio. É isso aí. Pois é, professor. Mas vamos nas nossas. Doutor Rafael, você vê que eu queria tratar só de mais um tema, mas o horário não vai dar mais. Qual era o tema? Era um tema de sucessão, os pontos polêmicos, mas a gente deixa para outra aula extra. Se o professor Irã prometer que vai voltar, tá tudo Meu certo. amigo, Fred manda. No lida ele. Se ele Sabe? disser, né? Rafael, Se ele disser. Fred. Não. O Eu já problema disse. agora nessa viagem aí, vai que eu me perco E não volta. e não Meu volta. Deus do céu, é verdade. Vai que eu mergulho nesse evento. Não, vai que você se alista no exército ucraniano. Pois é. Vamos lá, fica. Não, é falar assim, pô... Não, outro dia eu tava fazendo essa reflexão, professor Irã. O senhor que também, como eu, tem uma alma antiga. Essa pandemia nos trouxe grandes reflexões. Muitas. E, pô, nós que somos não tão atletas, né? Nós entramos naquela cota de comorbidade, podia morrer. Aí eu falei assim, rapaz, eu vou morrer nesse negócio. E agora? Emagrecer. Emagrecer, exatamente. Fui correr e tal, mas fiz meu testamento. Né? Fiz o meu testamento e tal. Pô, sério mesmo? Você chegou a fazer Isso, por conta da isso. Covid? Foi. Porra, Fiz em interessante março, essa- meu irmão. Não, o que eu falei, essa... O mal existencial. Não, essa dinâmica Não, imagina, tava todo mundo morrendo, meu irmão. Não, eu tô pensando aqui com o seu depoimento em questão estatística. Quanto houve de Não, com de gente certeza. fazendo Não, testamento pergunte ao contra a professor Covid? Camilo Meu Colani. amigo. Liguei pra ele, dia 18 de março eu me confinei. Quando eu vi um negócio assim, final de março eu liguei pra ele, Camilo, me mande aí uma minuta que eu vou fazer esse negócio aqui, vou te mandar. E como é que vai? Não, rapaz, só precisa a gente registrar no cartório e tudo mais e eu vou resolvendo pra você. Olha aqui vocês dois aqui. Aí, ó. E aí, aí o professor Camilo Colani me mandou, eu fiz tal, e aí segui. E aí, mas o que eu tava pensando é o seguinte, rapaz, se eu morrer nesse negócio aqui agora, né? Aí eu falei, pô, já fui feliz na minha vida, tive grandes amigos, tive filho, não fiz lá o que Gilberto Gil, tudo não, não consegui acabar meu livro, mas comecei. Não plantei uma árvore, mas o resto eu fiz. Saí do Gandhi, saí. O que é que tinha outra coisa lá, professora? Você que sabe. Sair no Gandhi, escrever um livro, plantar uma árvore, ter filho, tem outra coisa aí. Mas essa questão que você começou muito bem, que a única certeza que nós temos é que nós vamos morrer, né? Eu acho que essa pandemia deu uma sacudida nisso. E eu pensei isso. Falei, rapaz, eu sou um cara feliz. Aí pronto, vai que agora eu vou. Chego lá e vou viver meu ideal. Ainda mais que esse soldado tatuado no braço aí, Esse meu soldado, amigo.
Vai que eu falo assim, rapaz, agora eu vou me envolver com causas humanitárias. Pode acontecer. Não é? Olha, e outra coisa, a Europa propicia esse tipo de reflexão. Né? Porque você muda de 100 quilômetros de distância de um lugar para outro e entende a dimensão do mundo, da diferença do mundo. Você está numa Itália velha... É verdade. Né? Não, a Alemanha, pô, de um você vai É, oriental, porque a gente é mal acostumado pela uniformidade. o Brasil, além de ser gigantesco, é muito mais uniforme para baixo, né? É. Para você ver do mudança ideal, aqui, né? você tem que ir para o sul do país. É muito grande. E aí, lá as coisas são muito perto, muito diferentes. Então, Rafael... Não, antes de encerrar, você tem que fazer isso, aquela sua pergunta que você faz. Como é que é aquela tradição? Agora eu inventei um... Segure, viu, Irã? Aí, Irã, Segure aí. você é um cara bom para responder essa pergunta. Não existe resposta Segure na certa, cabeça de mamãe. né? Se você... Eu sou um gênio da lâmpada. Você esfregou, eu pulei aqui. Já tomou um susto de cara. Você tem direito a um pedido. Se você tivesse uma máquina do tempo, você preferia 1 minuto no futuro ou 1 hora no passado? 1 minuto no futuro. Não, é isso. Não tem resposta certa. Não. É o que o seu coração disser. Agora, qual minuto? É você que Eu pode podia dizer. escolher o minuto? Podia. Não, eu quero ir em 2000 e tanto. 3.000. Qualquer. Eu ia no domingo do sorteio da Mega Sena. pra gente fazer aquele nosso bolão. Pô, que a gente não ganha nunca. Não ganha nunca. Aí se a gente tivesse guardado o dinheiro que a gente joga sempre. Sabe por quê? Eu vou Agora dizer, a culpa é de Salazar. mas pô. você tem razão. Não tem resposta certa, mas tem um motivo. E às vezes o motivo é certo. Exatamente. Eu vou lhe dizer qual é o meu motivo. Sobre o passado eu já sei. Entendeu? Eu já sei sobre o passado. Eu não sei sobre o futuro. Quando eu era pequeno, eu queria uma máquina do tempo. Eu sou aficionado no tempo. Mas pode ser que, por isso que não existe resposta certa aí é da pessoa, ela pode falar assim, né? Como você falou, já sei do passado, eu quero ver o futuro. Mas a pessoa também pode ter medo do futuro. Vai que você joga daqui a 1 ano, você descobre que você é corno, como a gente falou aqui. É igual ter medo de Foi morrer. contemplado É nesse igual ter consórcio. medo de morrer. Se você tiver medo do futuro, você tem uma situação muito difícil. É Tem isso. que fazer terapia, porque não tem como você parar. E por outro lado, a 1 hora no passado Olha, também pode ser para corrigir erro, pode ser para Eu vou, Pode dizer, ser, eu vou falar uma pode coisa. ser. Não. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui. Ouça o que eu vou lhe dizer. As pessoas cometem um equívoco de dizerem que o futuro a Deus pertence. Não é verdade. O que pertence a Deus é o passado. O futuro pertence a você. Inclusive, se você vai ter ou não futuro. Né? Você pode decidir agora se vai ter ou não futuro. Pode ali se matar. O que pertence a você é o futuro. E lhe digo mais. As pessoas também cometem o erro de achar que o que elas estão fazendo agora, hoje, eu, por exemplo, estou comendo aqui esse biscoito, por causa do meu passado. De quem eu fui, do que eu comia na infância, da guludice, do eu não almocei, também não é. Elas pensam que o que designa o seu presente, o que você fez hoje, o que você escolheu fazer hoje, é o seu passado, mas não é o seu futuro. Quando eu escolho agora, por exemplo, em vez de comer esse biscoito, escolhas. eu escolhi agora não comer mais biscoito, fechar esse biscoito. Não é por causa do meu passado, porque no passado eu já fui gordo. Eu agora escolhi que no futuro eu não quero ser gordo, por isso eu não como mais o biscoito. Isso mesmo. O futuro é quem determina o presente. É o futuro quem determina o presente. Não é o presente quem determina o futuro. O que eu estou fazendo agora vai repercutir no futuro. Não é isso. É o que você quer para você no futuro que faz você agir agora no presente. É por isso que você vai malhar. É por isso que você come direito. É por isso que você se casou. Entendeu? Porque o que você quer no futuro faz você tomar uma decisão hoje. Pronto. Então, quando dizem assim, o futuro a Deus pertence, não. O que você não consegue mudar é o passado. Mas se existem pessoas, e eu sei que existem, que querem profundamente, definitivamente mudar o passado, é porque essas pessoas estão profundamente, definitivamente infelizes com o presente que elas têm. E elas não entenderam ainda que não é mudando o passado que ela muda essa infelicidade. Ela começar a mudar essa infelicidade hoje, para no futuro ela se lembrar que ela mudou o que ela queria mudar, entendeu? E aí terapia ajuda coisa também. linda. Terapia ajuda também.
Rapaz, esse programa tá ficando Filosófico. né? Pô, mas com a qualidade do Agora, eu não convidado. inventei isso, não. Isso é realmente a relação de Heidegger com o tempo, né? O espaço, né? O ser-tempo. Que Renato Russo falou uma música, pô, todo mundo ouve Renato Russo, ninguém liga. O cara fala, somos nosso próprio tempo. Né? Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Não tem mais. É isso. Mas ainda tenho muito tempo. E vou fazer o quê? Ficar lamentando o tempo que passou? Não tenho mais o tempo que passou. É verdade. Temos ainda todo o tempo do mundo. Nós temos ainda todo o tempo do mundo. A gente só não sabe quando a gente vai sair dele, né? Quando a gente vai sair do mundo. Então, bicho, viver é difícil. Precisa pensar, não é só acordar, dormir e comer. Isso é existir. Viver é parar, escolher, decidir, refletir. Difícil isso todo dia, né? Mas, como diz Beto Guedes, todo dia é de viver para ser o que for e ser tudo. Fred, você. Eu já vi Fred ser tudo. Já vi Fred surfar. Querido. Veja agora, eu já vi Fred produzir. Eu já vi Fred dar aula. Fred foi fazer mestrado quando já não tinha mais nenhuma relação com vida acadêmica. Excelente aluno, professor respeitado. Fred já se reinventou. Fred já se reinventou algumas vezes. Sim. Então, se eu não tiver ninguém para provar que uma pessoa só pode ter muitas vidas, né? É aqui. Muitas vidas. E outra coisa, em todas elas a gente é um pouquinho feliz e um pouco infeliz, né? Porque ninguém pode ter tudo. É isso. Ninguém pode ter tudo. Mas se no final das contas, no final do dia, fechou a fatura e a felicidade não está no vermelho, o caminho está certo. Tá vendo, né? Você quê? tem que me dar mais valor. Na verdade... Que é o terceiro que vem aqui. Não, o terceiro que vem aqui. É o terceiro que vem aqui no podcast, que no programa, Ave por que Maria, foi? todos Não que tô chegam lá, entendendo. pô, Ah. o professor aqui é uma lenda, é uma referência. Uma lenda eu nunca vi. Agora uma lândia eu já ouvi Não, muito. lenda, lândia. lândia é uma Até lenda. lândia, Pablo, aqui a gente tava discutindo a etimologia da Lândia, lândia. é verdade. A lândia é uma lenda. Uma palavra que devia estar no É isso, dicionário. é verdade. Obrigado, professor Irã, Obrigado, meu amigo, professor você ter Freire. vindo. Obrigado, Você amigo. é um queridíssimo amigo, como eu lhe falei, eleitos por gratidão. Obrigado, meu irmão. Então, você A sabe recíproca que é você verdadeira. tem um lugar especial no meu coração. E em brigas do Café Cancún, nunca me deixe de chamar, que Não, estarei sempre do seu essa lado. história Essa história a gente vai fazer num programa à parte. Eu nem brigo mais. Vai ter que ter um programa só da resenha. Da resenha. Senão eu agradeço demais também. Porra, Foi eu que agradeço a sensacional, você velho. também, meu irmão. Você é essa figura extraordinária, briosa, Muito, muito bom, viu? Muito bom. leve, não é? Você se sente Verdade. bem. Desde que eu conheço, É, é chegar e é um de nós, É verdade. um pouco melhor do que nós, né? É verdade. Que é isso. Eu agradeço mesmo porque eu sei que você tem uma vida corrida, o tempo é difícil, curto. mas é para todos Mas nós. esse bate-papo aqui, porra, a galera vai ter um privilégio da zorra de assistir. Não só as questões de direito civil pontuais, a baixaria que o Fred quis abordar, mas principalmente as discussões mais filosóficas que tivemos aqui no verdade. decorrer do programa. Foi- Obrigado. Só pode ser assim porque foi conosco, né? Um sozinho não faz verão, né? É verdade. Nós levamos o assunto para onde ele foi. Ah. É uma construção- Brigadão, uma brigadão. construção coletiva. Obrigado a você, meu irmão. Obrigado a você. Você é um querido. Eu sou. Obrigado. Eu lhe valorizo. Não valoriza, De verdade, não, valoriza de não. verdade. Vou, inclusive, eu lhe valorizo tanto que Então, eu vou lhe cara. dar férias. Porra, obrigado. Eu vou lhe dar férias. Você não tava querendo fazer uma viagem? Não Pronto. querendo, não. Eu Vou ligar pra RH Nem hoje. minha mulher me proíbe de viajar, Vou não, ligar meu pra irmão. RH hoje. Ah, Vou ligar pra RH bom. hoje. Você tá de Aqui a férias. gente tá falando de salário. Eu quero meu um terço antecipado. É isso que eu quero do programa. É com essa cobrança que Hein, nós vamos DJ? Bota aí. encerrar. É com essa cobrança que a gente vai encerrar o podcast de hoje. Agradecer a você que foi com a gente até o final. Teve a honra de ouvir tudo isso que aqui foi de professor Irã, que foi sensacional. Aproveito de novo para lhe lembrar, ó, faz a inscrição aqui no canal, marca a notificação, porque toda semana quando vier episódio novo, você recebe lá o aviso. Beleza? Obrigado, até a próxima. Valeu, tchau.